Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 1, O Anel. Livro 1, Capítulo 1. De manhã cedo em um município. A cidade de Wushan. Sentido. Uma pequena cidade comum localizada no reino de Fenlai, a oeste da Cordilheira das Bestas Mágicas, a maior cordilheira do continente Yulan. Quando o sol da manhã nasceu na cidade de Wushan, restava um leve toque do ar frio e puro antes do amanhecer. No entanto, praticamente todos os cidadãos desta pequena cidade já haviam saído para começar a trabalhar. Até as crianças de 6 ou 7 anos já haviam levantado da cama e se preparavam para começar seus tradicionais exercícios matinais. Em uma área vazia na região leste da cidade de Wushan, o calor dos raios do sol da manhã passou pelas árvores ao redor, deixando para trás pontos dispersos de luz no terreno vazio. Um grande grupo de crianças podia ser visto ali, aproximadamente 1 ou 200 pessoas. Essas crianças foram separadas em 3 grupos, cada grupo dividido em várias linhas. Todas as crianças ficaram ali em silêncio, seus rostos solenes. O grupo de crianças mais ao norte tinha aproximadamente 6 anos de idade. O grupo do meio, de aproximadamente 9 a 12 anos. Os do sul, os de 13 a 16 anos. Na frente desse grande grupo de crianças, havia 3 homens robustos de meia idade. Todos os 3 usavam camisas de manga curta e calças de corte grosseiro. Se você quer ser um guerreiro poderoso, deve trabalhar duro desde a juventude. O líder dos homens de meia idade, cabeça erguida, mãos cruzadas atrás das costas, disse a eles friamente. Ele varreu seu olhar frio e feroz pelo grupo de crianças mais ao norte. Todas aquelas crianças de 6 e 7 anos apertaram os lábios. Olhando para este homem com seus olhos grandes e redondos, nenhum deles ousou fazer um som. O nome do líder era Yuman Xiermen. Ele era o capitão da guarda do clã Baruch Bealuk, o clã nobre que possuía a cidade de Wushan. Todos vocês são plebeus. Ao contrário dessas famílias nobres, você não terá acesso a nenhum manual secreto ensinando como cultivar ki de batalha do ki. Se você quer se tornar alguém de valor, se deseja ser respeitado, então todos vocês devem usar as formas mais antigas, simples e básicas de melhorar a si mesmos, exercitando seus corpos e aumentando sua força. Estou limpo? Yuman varreu o grupo de crianças com o olhar. Entendido. As vozes das crianças responderam brilhantemente em uníssono. Bom. Satisfeito, Yuman assentiu friamente. Os olhos das crianças de 6 anos mostraram sua confusão, enquanto os olhos dos adolescentes tornaram-se muito determinados. Eles entenderam o significado por trás das palavras de Yuman. Praticamente todos os homens no continente de Yulan se exercitavam muito desde muito jovens. Se alguém relaxasse no futuro, seria menosprezado pelos outros. Dinheiro e poder, essas eram as coisas que determinavam o status de um homem. Um homem sem poder seria menosprezado até pelas mulheres. Se alguém quisesse que seus pais se orgulhassem deles, desejasse que as mulheres os adorassem, desejasse viver uma vida gloriosa, então eles devem se tornar guerreiros poderosos. Todos eles eram plebeus. Nenhum deles teria acesso a nenhum desses preciosos manuais que ensinavam as artes de cultivar ki de batalha. Seu único caminho para a glória era praticar exercícios desde tenra idade e ganhar força. Trabalho duro. Eles trabalhariam mais do que aqueles nobres, gastariam mais de sua energia e sangue para se fortalecerem. Quando o sol nasce pela manhã, todas as coisas começam a prosperar. Este é o melhor momento para absorver a energia natural do ambiente e melhorar o condicionamento de nossos corpos. As mesmas regras de sempre, pernas afastadas, tão largas quanto os ombros. Ambos os joelhos ligeiramente dobrados, ambas as mãos pressionadas na cintura. Assuma a postura do edifício ki. Ao assumir essa postura, lembre-se, concentre-se, mantenha a mente calma e respire naturalmente. Yuman instruiu friamente. A postura do edifício ki era a maneira mais simples, porém mais eficaz de exercitar o corpo. Isso foi baseado nas experiências de gerações de antepassados. Imediatamente as quase 200 crianças assumiram a posição da postura do edifício ki. Lembre-se, concentre sua concentração, mantenha a mente calma e respire naturalmente. Yuman disse friamente enquanto caminhava entre as crianças. À primeira vista, ele percebeu que todos os adolescentes do grupo sul mantinham a postura calmamente e respiravam naturalmente. Ao mesmo tempo, todos eles atingiram os objetivos de serem estáveis e firmes em sua postura. Claramente, eles atingiram algum grau de proficiência na postura do edifício ki. Mas olhando para o grupo de crianças mais ao norte, com a cintura e os joelhos dobrados em graus estranhos, as pernas relaxadas e soltas, ficou claro para Yuman que eles estavam instáveis e sem força. Yuman disse aos outros 2 homens de meia idade, vocês 2, assumam o comando do grupo sul e do grupo do meio. Eu irei cuidar das crianças mais novas. Sim, capitão. Os 2 homens de meia idade obedeceram imediatamente, prestando muita atenção naqueles 2 grupos. De vez em quando, eles chutavam as pernas daqueles adolescentes, verificando quem estava firme e quem não estava. Yuman caminhou em direção ao grupo de crianças do norte. Essas crianças imediatamente ficaram nervosas.
Merda, o monstro-chefe está vindo. Uma criança de cabelos dourados com olhos grandes e brilhantes chamada Adley disse em voz baixa. Yuman caminhou para o meio das crianças. Olhando para eles, seu rosto estava frio, mas em seu coração, ele estava suspirando. Essas crianças são muito novas. Eles são muito carentes de sabedoria e força. Não posso exigir muito deles. No entanto, ainda é bom fazê-los se exercitar desde tenra idade. Se trabalharem duro desde tenra idade no futuro, quando estiverem no campo de batalha, terão maiores chances de sobrevivência. E para ensinar crianças pequenas, fazer com que elas se interessem foi a maneira mais eficaz. Se ele os forçasse demais, teria o efeito oposto. Todos vocês, fiquem firmes. Yuman pigarreou friamente. Imediatamente todas as crianças se endireitaram, estufando o peito e olhando para frente. Uma sugestão de sorriso brincou nos lábios de Yuman. Ele então se moveu para frente e tirou a camisa. As linhas que cruzavam os músculos poderosos de seu corpo faziam os olhos saltarem de todas as crianças. Mesmo as crianças do grupo do meio e do grupo do sul não puderam deixar de olhar para ele, admirando seu físico. Além de sua musculatura perfeita na parte superior do corpo nu de Yuman, havia inúmeras cicatrizes de faca, cicatrizes de espada e dezenas de outras feridas antigas. Todas as crianças olharam para aquelas feridas, seus olhos brilhando. Cicatrizes de faca. Cicatrizes de espada. Estas eram as medalhas de um homem. Em seus corações, eles estavam cheios de veneração por Yuman. Yuman, um poderoso guerreiro de 6º escalão, um guerreiro nascido de lutas de vida ou morte. Mesmo nas grandes cidades, ele seria um indivíduo incrível. Na pequena cidade de Wushan, ele era um homem que todas as pessoas veneravam. Vendo os olhares ardentes das crianças, Yuman não pôde deixar escapar um leve sorriso. Ele queria despertar nas crianças um sentimento de adoração, um desejo de ser como ele. Dessa forma, eles trabalhariam mais e ficariam mais motivados. Vamos colocar mais lenha na fogueira. Yuman sorriu secretamente, então caminhou na frente de uma pedra gigante, que pesava 300 ou 400 quilos. Com uma mão, Yuman agarrou a pedra. De uma maneira muito relaxada, ele começou a brandi-la. Aquela pedra de 300 libras nas mãos de Yuman parecia leve como madeira. O queixo de todas aquelas crianças caiu e seus olhos se arregalaram. Muito claro. Lu Hui, se você tiver algum tempo livre após o treinamento, vá buscar algumas pedras maiores para mim. Com um arremesso casual, Yuman lançou a pedra voando várias dezenas de metros. Colidir. Ele atingiu o chão ao lado de uma grande árvore e todo o chão tremeu. Yuman casualmente caminhou na frente de algumas pedras aleatórias. Yuman respirou fundo. Todas as veias de seu corpo musculoso se destacaram. Quando Yuman atingiu diretamente uma pedra azulada próxima, seu punho quebrou o ar, criando um som uivante que fez todas as crianças assistirem a arregalar ainda mais os olhos. O poderoso punho de Yuman bateu diretamente na pedra. Colidir. O som do punho batendo na pedra fez o coração de todas as crianças tremer. Aquele era um pedregulho de pedra azul extremamente duro. A rocha de pedra azul tremeu. De repente, 6 ou 7 rachaduras gigantes apareceram nele, como se com um som ele se dividisse em 4 ou 5 pedaços. Mas no punho de Yuman, nem o menor ferimento podia ser visto. O capitão continua formidável como sempre. Lorre, um dos outros 2 homens de meia idade, riu, enquanto Yuman caminhava de volta para eles. O outro homem, Roger, Lu Jie, também se aproximou. Normalmente, quando as crianças praticavam a postura do edifício era a hora de os 3 relaxarem e conversarem livremente, prestando atenção a qualquer criança que decidisse relaxar. Yuman riu enquanto balançava a cabeça. Sem chance. No passado, quando eu estava no exército, todos os dias eu treinava como um louco, enquanto no campo de batalha eu me envolvia em combate corpo a corpo sangrento. Hoje em dia, tudo o que faço é relaxar e alongar um pouco os músculos pela manhã. Não estou tão cheio de energia como no passado. Todas as crianças olharam com adoração para Yuman. Aquela enorme pedra azulada foi quebrada por um único golpe de seu punho. Que tipo de poder era esse? E aquela pedra de 300 ou 400 quilos foi tão facilmente lançada com o movimento do braço. Que tipo de poder era esse? Yuman virou a cabeça. Olhando para as crianças, ele ficou muito satisfeito com as reações das crianças. Lembre-se, mesmo que você não seja capaz de cultivar ki de batalha, em princípio, se você atingir o potencial máximo do seu corpo, ainda poderá se tornar um guerreiro de 6º nível. E um guerreiro de 6º escalão, ao entrar no exército, pode facilmente se tornar um oficial de nível médio e obter facilmente os manuais militares que ensinam como cultivar ki de batalha. Mesmo que você não possa se tornar um guerreiro de 6º nível, e só possa se tornar um guerreiro comum de 1º nível, você ainda estará qualificado para entrar no exército. Lembrar. Se um homem não é capaz de se tornar nem mesmo um guerreiro de primeira linha, esse homem não pode ser considerado um homem. Se você é um homem, então deve erguer o peito, acolher todo e qualquer desafio e não temer nada. Ao ouvir essas palavras, sorrisos apareceram no rosto de todas as crianças de 6 e 7 anos. Todos eles se forçaram a permanecer inexpressivos. Essas palavras eram um mantra frequentemente repetido de Yuman, e ele as repetia indefinidamente para as crianças. Todos vocês fiquem em pé. Olhe para os seus anciãos ao sul, então veja como você está de pé. Yuman o censurou.
Todas as crianças de 6 anos imediatamente tentaram ajustar sua postura para ficarem mais estáveis. Depois de um tempo, as crianças de 6 e 7 anos começaram a cambalear. Todas as crianças sentiram câimbras nas pernas, mas cerraram os dentes. Mas depois de resistir por um curto período de tempo, as crianças começaram a desmoronar e sentar no chão, uma após a outra. O rosto de Ilman era frio e insensível, mas em seu coração ele a sentiu secretamente. Ele ainda estava muito satisfeito com o desempenho dessas crianças de 6 e 7 anos. Após um curto período de tempo, algumas das crianças de 10 anos do grupo do meio também não conseguiram mais resistir e, uma a uma, começaram a cair também. Aguente o máximo que puder. Eu não vou forçar você. Mas se no futuro você for mais fraco que seus colegas, então você não terá ninguém para culpar além de si mesmo. Ilman disse friamente. Lori de repente olhou atônito para o grupo do norte. Nesse momento, muitas das crianças do grupo do meio haviam caído, mas no grupo do norte, uma criança de 6 anos se manteve firme. Este deve ser o primeiro dia de treinamento de Linley. Linley? Quem teria pensado que ele seria tão formidável? Lori disse, espantado. Da próxima vez, Roger e Ilman também notaram. Olhando naquela direção, eles viram que ao norte, um único garoto de cabelos castanhos ainda estava firme. Seus lábios se apertaram. O menino olhou para frente com determinação, ambos os punhos cerrados com tanta força que seus punhos estavam brancos. Uma expressão de grata surpresa apareceu nos olhos de Ilman. Bom garoto! Ilman elogiou secretamente. Apesar de ter apenas 6 anos de idade, ele conseguia manter a postura do edifício que por tanto tempo quanto as crianças de 10 anos. Linley, nome completo Linley Baruch, era o filho mais velho e herdeiro do clã Baruch, que governava a cidade de Wushan. O clã Baruch era um clã extremamente antigo. Uma vez foi extremamente próspero, mas depois de milhares de anos, tinha apenas 3 membros restantes. O líder do clã, Og, Uje Baruch, e seus 2 filhos. O filho mais velho era Linley Baruch, de 6 anos. O filho mais novo, Varton Vuduma Baruch, tinha apenas 2 anos. Quanto à sua esposa, quando ela deu à luz o filho mais novo, ela morreu no meio do parto. O avô de Linley também estava morto, tendo perdido a vida em batalha. As pernas de Linley tremiam. Embora sua força de vontade fosse forte, os músculos de suas pernas estavam tensos ao máximo e começavam a tremer incontrolavelmente. Ele finalmente desabou e se sentou. Linley, como você se sente? Sorrindo, Ilman caminhou em sua direção. Linley abriu um sorriso, revelando seus pequenos caninos. Estou bem, tio Ilman. Como capitão dos guardas do clã Baruch, Ilman observou Linley crescer. Naturalmente, os dois eram muito próximos. Bom trabalho. Você agiu como um homem. Ilman deu um tapinha na cabeça de Linley. Imediatamente o cabelo na cabeça de Linley ficou desgrenhado como grama soprada pelo vento. Haha. Linley sorriu amplamente. Em seu coração, ele se sentiu muito feliz por ser elogiado por Ilman. Depois de descansar um pouco, eles continuaram seus exercícios. O regime de treinamento para as crianças de 6 e 7 anos foi muito mais relaxado. Mas para os adolescentes, o regime de treinamento era terrivelmente rígido. O grande grupo de crianças, incluindo as de 6 e 7 anos, estava deitado com a cabeça e os pés cada um em cima de uma pedra plana, contando apenas com a força da cintura para se manter reto. A cintura e as coxas formam uma região triangular. Ilman gesticulou com as mãos para mostrar a área que estava descrevendo. Essa área é o núcleo da pessoa. Velocidade e potência vêm desse núcleo triangular, tornando essa região extremamente importante. Enquanto Ilman falava, ele continuou a andar, inspecionando cuidadosamente os jovens para ver se seus movimentos estavam corretos. Aperte isso. Suas cinturas precisam estar retas. Ilman trovejou. Imediatamente as cinturas de muitos jovens se endireitaram. Este foi o primeiro dia de treinamento de Linley. Sua cabecinha e seus pés estavam apoiados nas rochas, mas a essa altura, Linley já podia sentir sua cintura ficando apertada e quente. Espere, tenho que esperar. Eu sou o melhor. Linley continuou encorajando a si mesmo. O corpo de Linley sempre foi muito forte, mesmo quando bebê. Ele praticamente nunca ficou doente. Dado que ele também trabalhou muito, para ele se destacar não era nada de especial. Baque. A primeira criança caiu. No entanto, as pedras que usavam como travesseiro e apoio para os pés tinham apenas 20 centímetros de altura. Então, embora a criança tenha caído, não doeu muito. No continente de Yulan, os ourives usavam comprimentos padronizados de 1 metro igual a 10 decímetros igual a 100 centímetros igual a 1000 milímetros. Baque. Baque. Com o passar do tempo, mais e mais crianças não conseguiam mais resistir. Linley cerrou os dentes. Ele podia sentir claramente que o aperto em sua cintura já havia atingido os limites de sua resistência, a ponto de quase adormecer. Meu corpo parece tão pesado. Quase não consigo controlar. Espere, tenho que esperar um pouco mais. A essa altura das crianças de 6 a 8 anos, apenas Linley permaneceu. Olhando para Linley, Ilman não pôde deixar de se encher de surpresa e alegria. Caminhão. Ilman gritou de repente. Capitão. Lori imediatamente se endireitou, aguardando suas ordens. Ilman ordenou, amanhã, prepare alguns corantes especiais. Quando eles estiverem praticando a força da cintura, coloque um galho sob todas as cinturas e pinte os galhos.
Se algum deles relaxar e deixar a cintura tocar o galho, seu corpo também será atingido. Seu regime de treinamento dobrará em dificuldade. Sim, capitão. Lorre reconheceu a ordem. Ele não pôde deixar de deixar seus lábios se curvarem em um sorriso. Ele riu secretamente. O capitão está sempre cheio de tantas ideias diabólicas. Esses punks vão realmente entender agora. Não era assim? Olhares de dor apareceram nos rostos de todas as crianças de 10 anos. Normalmente, eles ainda podem fazer pequenos ajustes e relaxar, mas com a ideia de Ilman, eles não teriam chance de fazer isso. Ilman continuou friamente. Deixe-me dizer a todos quando um guerreiro pratica seu ki de batalha. O ki de batalha é armazenado em um local do tamanho de um punho diretamente abaixo do umbigo. Você deve entender que isso faz parte do triângulo do qual eu estava falando. Espero que todos vocês agora entendam a importância de fortalecer a região do triângulo. Este é o seu núcleo. Se falhar, então seu corpo falha, não importa o quão fortes possam ser as outras partes dele. Um bom instrutor é de suma importância para as crianças. E Ilman realmente era um guerreiro formidável. Ele conhecia as partes importantes do treinamento e também sabia como aumentar a dificuldade passo a passo. Ele sabia que tipo de ferramentas usar com que idades. Se fosse muito forte, poderia fazer o corpo de uma criança desmoronar. Ki de batalha. Ao ouvir essas palavras, todos os jovens, incluindo as crianças mais novas descansando ao lado, olharam para Ilman com os olhos arregalados. Todos os plebeus estavam extremamente ansiosos para aprender ki de batalha. Mesmo Linley, este descendente de uma casa nobre, estava extremamente ansioso. Baque. Linley finalmente não conseguiu mais resistir, mas ainda usou os braços para se apoiar no chão enquanto rolava lentamente. Isso é bom. Linley podia sentir que sua cintura sentia uma dormência que perfurou até o osso, tão confortável que seus olhos enrugaram ligeiramente. Quanto tempo eu fui capaz de aguentar? Linley arregalou os olhos, olhando ao seu redor. Todas as crianças de 6 anos desmaiaram. Até metade das crianças de 10 anos também desmaiou. Todos os de 14 anos, no entanto, resistiram. O rosto de Ilman permaneceu frio como sempre. Todos vocês devem se lembrar. Seu corpo é como um vaso, como uma taça de vinho. O ki de batalha é como vinho. A quantidade de vinho que um recipiente pode conter depende do tamanho do recipiente. O mesmo vale para o corpo. A habilidade de uma pessoa para praticar ki de batalha é baseada na extensão de seu treinamento. Se seu corpo estiver muito fraco, mesmo que ele ganhe acesso a poderosos manuais de ki de batalha, seu corpo não será capaz de manter muito ki de batalha, e ele ainda não se tornará um guerreiro poderoso. Ilman deu muitos conselhos importantes às crianças. Muitos guerreiros, por não terem recebido orientação adequada na juventude, só entenderam a conexão entre ki de batalha e força corporal muito mais tarde na vida. Mas nessa idade, não haveria muito progresso quando eles treinassem. Muitos antepassados seguiram muitos caminhos errados e ganharam muita experiência. Ilman continuou a transmitir essas experiências, como o vento da primavera distribuindo a chuva que dá vida, gravando profundamente essas experiências importantes na mente dessas crianças. Ilman também não queria que essas crianças seguissem caminhos errados. Depois de praticar a postura do edifício que a cintura, costas, coxas, ombros e outras partes do corpo seriam harmonizadas. Agora quase todas as crianças estavam sentadas relaxadas no chão. O programa de treinamento de Ilman foi quase perfeito nos níveis de dificuldade que ele avaliou em cada faixa etária. O treinamento de hoje termina agora, anunciou Ilman. Os regimes de treinamento da cidade de Wushan foram regulamentados. Todos os dias acontecia 2 vezes, uma ao amanhecer e outra ao entardecer. Tio Ilman, conte-nos algumas histórias. Quando o treinamento terminou, as crianças imediatamente começaram a gritar. Todos os dias após as aulas da madrugada, Ilman contava a eles histórias de seus dias no exército ou de alguns eventos ocorridos no continente. As crianças, todas morando na cidade a vida toda, tinham sede de histórias sobre os militares. Ilman sorriu. Ele gostava de contar histórias para as crianças. Essa foi uma forma de deixar as crianças com vontade de treinar. Ilman sempre sentiu que somente fazendo as crianças treinarem voluntariamente as crianças teriam grandes resultados. Hoje vou falar sobre as lendárias linhagens dos 4 guerreiros supremos que todos no continente conhecem. Um olhar de admiração apareceu no rosto de Ilman. As orelhas das crianças imediatamente se animaram e seus olhos brilharam. Linley, sentado no chão, sentiu seu coração bater furiosamente. Os lendários 4 guerreiros supremos. As orelhas de Linley não puderam deixar de se animar também, enquanto ele olhava sem piscar para Ilman. Nos olhos de Ilman apareceu uma pitada de excitação. Sua voz, no entanto, permaneceu calma. Em nosso continente há milhares de anos, surgiram 4 poderosos guerreiros supremos. Todos os 4 desses guerreiros supremos possuíam poder comparável a um enorme dragão. Eles poderiam vagar em meio a um exército de milhões à vontade e facilmente derrotar qualquer general. Esses guerreiros supremos eram conhecidos como o Guerreiro Sangue de Dragão, o Guerreiro Chama Violeta, o Guerreiro Tigre e o Guerreiro Imortal. Os guerreiros são divididos em 9 fileiras. Eu, o mero guerreiro de 6º nível, posso facilmente quebrar pedras e derrubar uma grande árvore. Mas um guerreiro de 9º escalão, mesmo dentro do nosso país de Fenlai, seria considerado um especialista de alto nível.
Mas acima do 9º nível de guerreiros estão os 4 guerreiros supremos. Eles ultrapassaram os guerreiros do 9º posto e podem ser considerados o auge dos guerreiros. Eles pertencem ao nível dos lendários guerreiros de nível santo. Os olhos de Yulman estavam cheios de emoção. Os lendários guerreiros de nível santo podem derreter icebergs gigantes, fazer o mar sem limites rugir com ondas furiosas, fazer montanhas altas desmoronar, fazer cidades com milhões de pessoas desabarem e fazer meteoros caírem do céu. Eles são absolutamente invencíveis, o maior poder possível. Silêncio. Todas as crianças ficaram atordoadas. Yulman apontou para uma montanha a nordeste. Olhe para Vushan. Não é enorme? Yulman sorriu. Depois de ouvir as palavras de Yulman, muitas das crianças ficaram com medo. Todos eles imediatamente assentiram. Vushan tinha mais de 1000 metros de altura e milhares de metros de circunferência. Aos olhos dos homens, com certeza seria considerada uma enorme montanha. Mas combatentes de nível santo podem destruir Vushan em um piscar de olhos. Yulman disse com firmeza. Um guerreiro de 6º nível só pode esmagar uma pedra, mas um guerreiro de nível 100 pode esmagar uma montanha inteira. Todas as crianças ficaram boquiabertas e seus olhos se arregalaram. Todos eles ficaram chocados e seus corações de repente se encheram de um pavor indescritível em relação a esses combatentes de nível santo. Mas seus corações também estavam cheios de saudade. Destruir uma montanha? As palavras de Yulman tiveram um grande impacto em Linley. Após um curto período de tempo, as crianças atordoadas voltaram para suas casas. Yulman, Roger e Lorrie foram os últimos a sair. Observando as crianças partirem em grupos de 3 ou 5, um sorriso apareceu no rosto de Yulman. Essas crianças são a esperança e o futuro de Vushan, disse Yulman com um sorriso. Roger e Lorrie também olharam para o grupo de crianças. No continente, praticamente todos os filhos de plebeus tiveram que treinar duro desde cedo. Vendo as crianças, Roger e Lorrie relembraram sua própria juventude. Capitão Yulman, você é definitivamente muito mais formidável do que o velho Potter dos anos passados. Sob sua orientação, acredito que a cidade de Vushan se tornará a cidade mais forte de nossa região, superando as outras 10 ou mais cidades, disse Lorrie com um sorriso. A força de um professor determinava o futuro de um lugar. Oh, capitão, como você sabe sobre o poder dos guerreiros de nível santo ou dos 4 guerreiros supremos? Lorrie de repente se lembrou de perguntar. Um pouco envergonhado, Yulman sorriu. Bem, na verdade, não estou muito claro sobre exatamente o quão poderosos são os 4 guerreiros supremos. Afinal, eles são o material das lendas. Faz anos que nenhum foi visto. Lorrie e Roger ficaram surpresos. Você não tem a menor ideia, mas mentiu para as crianças? Yulman sorriu levemente. Embora eu não esteja certo sobre a força exata dos 4 guerreiros supremos, eu sei disso. O maestro mago de nível santo, ou seja, um mago que atingiu o nível santo, pode executar técnicas mágicas proibidas e erradicar um exército inteiro de dezenas de milhares, ou uma cidade inteira. Como os magos de nível santo são tão poderosos, espero que os guerreiros de nível santo não possam ser muito mais fracos. Mais importante, a razão pela qual contei essas histórias às crianças foi para fazê-las trabalhar mais. Você não poderia dizer como aquelas crianças ficaram maravilhadas depois de ouvir as histórias? Yulman sorriu encantado. Lorrie e Roger ficaram sem palavras. Até logo, Lei. Até logo, Adley. Despedindo-se de seu bom amigo Adley, Linley voltou, sozinho, para sua casa. Depois de caminhar um pouco, ele viu as propriedades de Baruch. A quantidade de terra em que a mansão Baruch foi construída era realmente muito grande. O musgo crescia nas paredes, e todos os tipos de trepadeiras de era também se enroscavam nas paredes. As cicatrizes do tempo eram muito aparentes nas paredes. A mansão Baruch localizada na cidade de Vushan era a casa ancestral do clã Baruch. Uma casa ancestral que existiu por mais de 5.000 anos e passou por inúmeras reformas continuou a existir aqui. Mas com o declínio da sorte do clã, as finanças do clã Baruch também pioraram. No final só poderia consumir seus ganhos anteriores. Mais de 100 anos atrás, o então líder do clã Baruch determinou que todos os membros do clã viveriam no pátio da frente, que ocupava 1/3 do espaço da mansão. O resto da mansão não seria mais mantido. Dessa forma, uma grande quantidade de dinheiro poderia ser economizada. Mas apesar dessas medidas nesse período, o pai de Linley, Og Baruch, ainda precisava vender os bens da família para manter a família à tona. As altas portas da mansão estavam abertas. Guerreiros de nível santo? Enquanto caminhava, Linley ainda pensava nisso. No futuro, poderei me tornar um guerreiro de nível santo? Linley. A voz de Yulman soou atrás dele. Yulman, Roger e Lorrie finalmente o alcançaram. Linley se virou e imediatamente disse alegremente, Tio Yulman. Depois disso, Linley respirou fundo. Erguendo a cabeça para olhar para Yulman, sua voz cheia de ansiedade, ele disse, Tio Yulman, os guerreiros de nível 100 são realmente tão poderosos? Então e eu? É possível que eu me torne um guerreiro de nível santo? No coração de Linley, havia um desejo que todas as crianças possuem. Yulman ficou atordoado. Além dele, Roger e Lorrie também ficaram sem palavras. Um guerreiro de nível santo? Esse garoto realmente tem a ousadia de sonhar grande. O país de Fenlai tem milhões de cidadãos, mas mesmo assim, depois de incontáveis séculos, não produziu um único guerreiro de nível santo.
Querer se tornar um guerreiro de nível santo. Na mente de Ilman, ele entendia perfeitamente como era difícil se tornar um guerreiro de nível santo. Exigia que alguém trabalhasse muito desde tenra idade, o apoio de um clã nobre e também uma grande quantidade de talento natural. Também exigia sorte. Como poderia ser fácil se tornar um guerreiro de nível sente? Ilman sabia muito bem o quanto ele próprio teve que sofrer para se tornar um guerreiro de 6º escalão, e quantas batalhas de vida ou morte ele teve que experimentar. Mesmo um guerreiro do 6º posto era muito difícil de se tornar. Um guerreiro de 7º, 8º e 9º nível era, obviamente, apenas mais difícil. Quanto a um guerreiro de nível santo, mesmo em seus sonhos, Ilman não ousava se imaginar como um, mas ele estava enfrentando o olhar sério de Linley. Linley, o tio Ilman confia em você. Tenho certeza de que você se tornará um guerreiro de nível santo. Olhando para Linley, Ilman falou com firmeza. Essas palavras de encorajamento fizeram os olhos de Linley brilharem. No coração de Linley também surgiu um desejo. Um desejo que nunca fora tão ardente. Tio Ilman, a partir de amanhã, posso participar dos treinos com as crianças de 10 anos? Linley perguntou de repente. Ilman, Roger e Lori olharam surpresos para Linley. Meu senhor pai sempre me disse, se você quer se tornar um homem sem igual, então você deve trabalhar mais do que os outros homens. Linley inconscientemente imitou a maneira de falar de seu pai. Ilman sorriu de repente. Ele tinha visto os resultados do treinamento de Linley hoje. Embora Linley tivesse apenas 6 anos, seu condicionamento corporal poderia ser comparado ao de 9 anos. Ele imediatamente acenou com a cabeça, sorrindo. Mutar. No entanto, é melhor você não relaxar. É melhor você perceber que este não é um compromisso de 1 ou 2 dias. Este será um regime de longo prazo. Linley ergueu sua cabecinha com orgulho. Autoconfiante, ele sorriu. Tio Ilman, espere e verá. Esta foi uma manhã muito normal para a cidade de Wushan. Depois, todas as manhãs eram iguais a esta. O grupo de jovens Wushan seguiria Ilman, guerreiro do 6º posto, e treinaria duro sob sua orientação. A única diferença era que Linley, de 6 anos, foi colocado no time central de 10 anos. Livro 1, Capítulo 2, O Clã Guerreiro Sangue de Dragão, Parte 1. Em um piscar de olhos, outro meio ano se passou. Treinando duro e fortalecendo seu corpo, Linley passou pela primavera suave e quente, pelo verão escaldante e pelo outono frio. O choupo branco próximo ao campo de treinamento vazio de Wushan sempre espalhava algumas folhas secas no chão sempre que o vento soprava. As folhas giraram lentamente, cobrindo todo o campo de treinamento. O céu escureceu lentamente. Hoje havia um número excepcionalmente grande de pessoas no campo de treinamento, quase 300. A sessão de treinamento da noite de hoje termina agora. Ilman sorriu. Antes de partir, no entanto, todos precisam primeiro parabenizar esta próxima safra de crianças que estão prestes a deixar Wushan e se juntar ao exército. Com o fim do outono chegou a temporada de recrutamento militar. Com todo o continente envolvido em uma era de guerra, todo jovem via se tornar um poderoso guerreiro como uma medalha de honra. Naturalmente, também havia aqueles que desejavam se tornar magos, mas se tornar um mago é uma tarefa extremamente difícil. Talvez apenas uma pessoa em 10.000 tivesse as qualificações necessárias para se tornar um mago. Com uma probabilidade tão baixa, a pessoa média nem consideraria isso. Tornar-se um guerreiro era muito mais fácil. Ao completarem 16 anos, desde que fossem pelo menos guerreiros de primeiro escalão, poderiam ingressar facilmente no exército. Tio Ilman, obrigado. 126 crianças, todas com 17 anos, curvaram-se respeitosamente para Ilman. Esses jovens normalmente não frequentavam o treinamento. Todos eles se tornaram adultos e tinham seus próprios trabalhos a fazer. Mas como todos foram treinados por Ilman desde que eram crianças, todos consideravam Ilman seu mestre benevolente. Antes de ingressar no exército, todos vieram aqui para se despedir de Ilman. Olhando para este grupo de jovens enérgicos e ansiosos de 17 anos, Ilman estava cheio de incontáveis sentimentos contraditórios. Isso porque Ilman sabia que todas essas crianças estavam ansiosas para ingressar no exército, mas depois de 10 anos de serviço militar, quantas delas voltariam vivas? Espero que pelo menos metade desses 126 consiga retornar com vida. Ilman orou em silêncio. Ilman olhou para as crianças e disse com voz clara: pirralhos, ouçam. Vocês são todos homens da cidade de Wushan. Os homens da cidade de Wushan devem endireitar o peito e aceitar qualquer desafio sem medo. Estou entendido? Todos aqueles jovens de 17 anos endireitaram o peito, seus corpos eretos. Com os olhos cheios de ardor ardente pela vida militar, todos responderam em alto uníssono: entendido. Bom. Ilman também ficou ereto como uma vareta. Seu olhar frio estava cheio de uma aura militar. Amanhã, todos vocês partirão. Esta noite, prepare-se bem. Eu sei o quão forte todos vocês são. Todos vocês poderão entrar facilmente no exército. Eu, Ilman, esperarei aqui que todos vocês façam seu glorioso retorno à cidade de Wushan. Ilman disse com uma voz brilhante. Os olhos daqueles jovens brilharam, voltando para casa com honra. Este era o sonho de todo jovem. Agora eu ordeno a todos vocês, vão para casa imediatamente e comecem seus preparativos. Dispersar. Ilman disse com uma voz fria e feroz. Sim, senhor. 126 jovens saudaram respeitosamente e depois partiram.
Eles foram seguidos pelos olhares de adoração dos quase 200 jovens que permaneceram. Amanhã, eles começariam uma nova jornada. Tenho mais 2 anos. Quando eu for maior de idade, também quero entrar para o exército. Eu realmente quero viver a vida emocionante de um soldado. Se eu tivesse que viver aqui por toda a minha vida na cidade de Wushan, mesmo que eu vivesse para sempre, seria inútil. XT. Um grupo de adolescentes de 13 anos conversava entre si. Todos ansiavam por aquela vida excitante, uma vida cheia de vigor. Todos queriam acumular méritos e estabelecer uma reputação. Eles queriam ser adorados pelas meninas e a estima de seus parentes. Este era o sonho deles. Linley, seu pai, Lord Og, tem negócios extremamente importantes com você. Não saia brincando com as outras crianças. Venha para casa comigo. Yeoman caminhou para o lado de Linley. Olhando para ele, Yeoman sentiu-se muito orgulhoso. Linley era extremamente inteligente. Sob a tutela de seu pai, Og, desde muito jovem, ele aprendeu muitas palavras e podia ler a maioria dos livros. Ler era uma coisa muito luxuosa. Normalmente, apenas os descendentes de casas nobres sabiam ler. O clã Baruch era um clã extremamente antigo e possuía um grande número de livros. Tio Yeoman, eu já sei. Meu senhor pai já me lembrou 3 vezes. Meu senhor pai nunca foi tão insistente sobre qualquer coisa. Eu não vou sair e jogar. Linley sorriu, revelando seus dentes brancos perolados perfeitos, exceto pelo fato de que faltava um. Linley já estava começando a desenvolver dentes permanentes. É o bastante. Você está perdendo um de seus dentes da frente. Quando você sorri, você deixa o vento entrar. Yeoman riu. Vá para casa. No antigo pátio frontal da mansão Baruch, depois que a família terminou o jantar, Linley estava brincando com seu irmão mais novo. Irmão mais velho, abraço, abraço. O pequeno Varton estava olhando para Linley com um olhar de amor puro e simples. Caminhando instável, ele estendeu uma mão pequena e gorducha para Linley, tentando abraçá-lo. Linley estava parado não muito longe, esperando silenciosamente que o pequeno Varton o alcançasse. Varton, você consegue. Linley o encorajou. Os passos vacilantes do pequeno Varton faziam as pessoas temerem que ele caísse a cada passo. Mas no final, o pequeno Varton conseguiu correr para os braços de seu irmão mais velho. Sua pele lisa, macia como água, era levemente rosada. Seus grandes olhos redondos olharam para o irmão mais velho e com voz de bebê ele disse, irmão mais velho, irmão mais velho. Olhando para seu irmãozinho, o coração de Linley estava cheio de calor e amor sem limites. Sem mãe, sem avós. Embora tivesse o pai e o cuidador da família para cuidar dele, Linley, que havia amadurecido cedo, era extremamente amoroso e protetor com seu irmãozinho. Aos olhos de Linley, como irmão mais velho, era seu trabalho cuidar de seu irmão mais novo. Varton, o que você aprendeu hoje? Linley perguntou, sorrindo. Varton franziu a testa, uma expressão extremamente fofa. Depois de ponderar, ele disse com entusiasmo. Hoje aprendi a usar trapos. Trapos? O rosto de Linley revelou um sorriso incontrolável. O que você limpou? Contando nos dedos, o pequeno Varton disse. Primeiro usei os trapos para limpar o chão, depois os pinicos e por último limpei. Certo, limpei os pratos. Ele olhou animadamente para Linley, esperando o elogio de Linley. Você limpou os pinicos e depois limpou os pratos? Os olhos de Linley eram enormes. O que eu fiz errado? Eu realmente os limpei. Na cabecinha do pequeno Varton, seus olhos estavam cheios de um olhar incompreensível enquanto ele encarava seu irmão mais velho. Jovem mestre Linley, seu pai está procurando por você. Deixe-me carregar o jovem mestre Varton. Um velho de nariz empinado se aproximou. Esse velho de nariz empinado era a governanta do clã Baruch, Iri Shili. Em todo o sobrado, além da governanta, não havia nenhuma criada. Linley não tinha mais tempo para conversar com Varton. Ele imediatamente entregou Varton ao vovô Iri e foi em direção ao salão de hóspedes. Eu me pergunto por que o pai me convocou. Embora fosse jovem, Linley podia sentir que desta vez, seu pai o havia chamado para algo importante. Entrando no salão de hóspedes, em um canto havia um relógio de mesa que era mais alto do que a altura de Linley. Este relógio de mesa pode ser considerado um objeto de alta qualidade. Geralmente, apenas famílias ricas ou nobres tinham esse relógio. Neste momento, o pai de Linley estava sentado próximo à lareira. As chamas da lareira queimavam, crepitando e estalando constantemente. Por que o pai mudou de roupa? Ao ver seu pai, Linley ficou surpreso. Enquanto estava em casa, seu pai normalmente usava apenas roupas muito simples. Só então, enquanto jantava, seu pai usava roupas normais. Mas agora ele mudou para um conjunto de roupas muito nobres e bonitas. O corpo inteiro de Og emanava uma aura antiga e nobre. Essa aura não era do tipo que o dinheiro pudesse comprar. Era algo que um antigo clã nobre cultivava em seus herdeiros. Um clã que sobreviveu por 5.000 anos. Como um clã nobre comum poderia se comparar? Og levantou-se. Virando-se quando viu Linley, seus olhos brilharam. Linley, venha comigo. Vamos para o salão ancestral. Tio Iri, você sabe sobre os assuntos do meu clã, então você pode vir também. Og sorriu. O salão ancestral? Linley ficou surpreso. Os membros do clã Baruch só ficavam na frente da mansão. As áreas lá atrás praticamente ninguém ia lá para limpar. Apenas o salão ancestral nos fundos eles visitavam, uma vez por mês para limpar.
Mas este não é o momento de sacrificar nossos ancestrais. Por que estamos indo para o salão ancestral? Linley estava com a barriga cheia de perguntas. Saindo do salão de hóspedes, Og, Linley e o tio Iri, que ainda controlava Varton, seguiram o caminho de Pedra Azul em direção à Mansão dos Fundos. Outono profundo. A noite estava fria como água. O vento frio soprando. Linley não pôde deixar de tremer. Mas Linley não fez barulho, porque ele podia sentir que algo estava diferente hoje. Seguindo seu pai, Linley também entrou no salão ancestral. Claro, a porta do salão ancestral se fechou. Com as velas no salão sendo acesas, todo o salão imediatamente ficou muito brilhante. Linley pôde ver instantaneamente as muitas tabuletas espirituais colocadas bem na frente do salão. Aquele aglomerado espesso e denso de tabuletas espirituais dizia muito sobre a idade do clã Baruch. Og ficou quieto na frente das tábuas espirituais, sem dizer uma palavra. Linley se sentiu muito nervoso. Em todo o salão, além dos sons das velas sussurrantes, nenhum som foi ouvido. O silêncio era aterrorizante, criando uma sensação opressiva no coração. De repente Og se virou e focou seu olhar em Linley. Com uma voz pesada, ele disse: Linley, hoje há muitas coisas que devem ser feitas. Mas primeiro, deixe-me contar um pouco da história do nosso clã Baruch. Linley podia sentir seu coração batendo freneticamente. A história do nosso clã? O que pode ser? Em seu coração, Linley estava ansioso para saber, mas não se atreveu a fazer um som. Com uma expressão de orgulho aparecendo em seu rosto, Og disse com uma voz clara: Linley, nosso clã Baruch existe há 5.000 anos. Mesmo examinando todo o reino de Fenlai, não acredito que possamos encontrar um segundo clã tão antigo quanto o nosso. A voz de Og continha um orgulho absoluto. Ancestral. Esta era uma palavra que alguns clãs nobres consideravam com grande importância. Linley, você já ouviu falar dos lendários 4 guerreiros supremos do continente Yulan? Virando a cabeça, Og olhou para Linley. Com os olhos brilhando, Linley assentiu. Eu sei. De acordo com o tio Yuman, os lendários 4 guerreiros supremos são o Dragonblood Warrior, o Violet Flame Warrior, o Tiger Striped Warrior e o Undine Warrior. Satisfeito, Og assentiu. Sorrindo, ele disse: certo. Agora vou contar uma coisa para vocês. Os 4 guerreiros supremos na verdade representam 4 clãs antigos. E nosso clã Baruch é o antigo clã que contém a exaltada linhagem dos guerreiros Sangue de Dragão. Livro 1, capítulo 3, O Clã Guerreiro Sangue de Dragão, parte 2. O Clã Guerreiro Sangue de Dragão? Linley sentiu como se toda a sua cabeça estivesse zumbindo. Aos olhos de Linley, seu clã nada mais era do que apenas um antigo clã que havia caído em tempos difíceis. Como poderia estar relacionado com o lendário Dragonblood Warrior? Você não acredita em mim? Um traço de arrogância podia ser visto no rosto de Og. Linley, suba e dê uma olhada nessas tabuletas espirituais. Até agora você pode ler todas as palavras neles. No verso de cada tabuinha espiritual está a história daqueles antepassados que partiram. As 3 tabuletas espirituais no topo são 3 que são guerreiros sangue de dragão. Og pegou Linley pela mão. Vir. Og levou Linley para a área atrás das muitas tabuletas espirituais. Levantando-o, Og disse: olhe de perto os personagens atrás. Linley arregalou os olhos e começou a ler. As palavras esculpidas na placa superior foram gravadas com muita profundidade e clareza. Esses personagens de 5.000 anos contaram uma história surpreendente. Baruch, o primeiro guerreiro Dragonblood do continente Yulan. No ano 4560 do calendário Yulan, fora dos muros da cidade de Linan, Baruch lutou contra um dragão negro e um Titanic Frost WYRM. No final, ele matou o Titanic Frost WYRM e o Black Dragon, fazendo com que sua fama se espalhasse pelo mundo. No ano 4579 do calendário de Yulan, ao longo da costa do Mar do Norte do continente, Baruch lutou contra um imperador da Serpente de 9 cabeças. Naquele dia, as ondas quebraram incessantemente e as cidades próximas desmoronaram, mas depois de uma luta feroz que durou dia e noite inteiros, Baruch finalmente executou o imperador da Serpente de 9 cabeças. Finalmente Baruch fundou o clã Baruch e se tornou o primeiro líder do clã Baruch. Ryan, Ruin Baruch, o segundo Dragonblood Warrior do continente Yulan. No ano 4690 do calendário Yulan, na Cordilheira das Bestas Mágicas, ele derrotou e subjugou um dragão dourado de nível santo, e ficou conhecido como Cavaleiro Dourado do Dragão. No ano de 4697, Hazard Azed Baruch, o terceiro guerreiro Dragonblood do continente Yulan, nascido no ano 5360 do calendário de Yulan, em sua primeira batalha, ele lutou ferozmente com um leão-guará de olhos sangrentos de nível santo na Cordilheira do Sol Poente. Ele derrotou o leão, forçando-o a correr e fugir, fazendo com que Hazard se tornasse famoso em todo o mundo. Um nome poderoso após o outro, uma história incrível após a outra, fez o sangue nas veias de Linley bombear ainda mais vigorosamente. Meu clã, na verdade é o clã dos Dragonblood Warriors. Linley estava extremamente animado. Ao lado dele, Og disse em voz baixa, as 3 primeiras gerações da família Baruch eram todas guerreiros Dragonbloods. Ao se tornar um Dragonblood Warrior, a expectativa de vida aumentaria drasticamente. A segunda geração do guerreiro Sangue de Dragão não se casou ou teve filhos até os 700 anos de idade.
E depois, Linley se perguntou: pai, por que nosso clã não tem mais guerreiros Dragonblood? Og assentiu. Para se tornar um guerreiro sangue de dragão, o mais importante é a densidade e espessura do sangue de dragão que corre em nossas veias. Quanto maior a densidade, melhor. Depois de muitas gerações, a densidade do sangue de dragão em nossas veias ficou cada vez mais fina. No entanto, isso não é absoluto. Porque com o passar do tempo, às vezes do nada, um descendente possuirá uma densidade muito alta de sangue de dragão. Depois de Hazard Baruk, o quarto Dragonblood Warrior apareceu, quase 1000 anos depois. E então, depois de 1500 anos, ou seja, dezenas de gerações depois, o quinto guerreiro sangue de dragão finalmente apareceu em nosso clã. Mas nos 1000 anos desde então até agora, nenhum único guerreiro sangue de dragão apareceu. Og balançou a cabeça e suspirou. O quinto Dragonblood Warrior só ficou no continente Yulan por cerca de 2 séculos antes de desaparecer. Nos 1000 anos desde então, nosso clã Baruk decaiu totalmente. XT. Depois de 1000 anos, até as famílias mais ilustres podem decair. No entanto, nosso clã ainda tem esperança. Talvez no futuro, um de nossos descendentes tenha a densidade necessária de sangue de dragão em suas veias e atenda aos requisitos para se tornar um guerreiro sangue de dragão. Se eles atendessem aos requisitos, após apenas algumas décadas de treinamento, eles seriam capazes de se tornar um verdadeiro e completo guerreiro sangue de dragão. E naquela época, o clã Baruk seria mais uma vez restaurado aos gloriosos dias de outrora, quando éramos conhecidos como clã guerreiro sangue de dragão. Os olhos de Og brilharam. Linley, você tem 6 anos e meio agora. De acordo com nossas regras na sua idade, o teste para ver se seu sangue tem uma alta densidade de sangue de dragão será bastante preciso. Hoje, vou testar você. Linley ficou atordoado. Testar a densidade do sangue de dragão em minhas veias? Me teste? Linley entendeu completamente as implicações de seu pai realizar este teste. Este teste mostraria se ele cumpria ou não os requisitos para se tornar um Dragonblood Warrior. Linley, espere aqui. Vou pegar a agulha de sangue de dragão. Og claramente estava muito animado, pois ele imediatamente partiu do salão ancestral para uma sala privada próxima. Guerreiro sangue de dragão? Eu realmente me tornarei um guerreiro sangue de dragão? Linley estava mentalmente inquieta. Parado ali, a mente de Linley estava confusa. Ele estava cheio de ansiedade e medo. Ele temia que a densidade de sangue de dragão em suas veias não fosse alta o suficiente. Se eu falhar, acho que meu pai ficará extremamente desapontado. Linley não pôde deixar de pensar. Tendo crescido com seu pai e seu irmão mais novo, Linley não queria desapontá-lo. Mas a densidade de sangue de dragão em suas veias não era algo que ele pudesse decidir. Depois de um curto período de tempo, Og voltou com uma agulha de 20 centímetros de comprimento que era extremamente fina quando ele saiu da sala privada. Agulha de sangue de dragão? Linley adivinhou, enquanto olhava para a longa agulha nas mãos de seu pai. Tudo bem, Linley. Esta agulha mal vai romper a pele quando entrar. Não vai doer nada. Estenda a mão. Og sorriu e Linley assentiu. Respirando fundo, Linley esticou o braço direito. O leve tremor em seu braço mostrou que Linley realmente estava muito nervoso. Não apenas Linley. Para falar a verdade, até Og estava muito nervoso. Espere. Segurando a translúcida agulha de sangue de dragão, Og espetou levemente o dedo anelar de Linley com ela, perfurando facilmente a pele. Linley sentiu uma dor penetrante e a agulha translúcida imediatamente ficou vermelha também. Com as mãos tremendo, Og imediatamente ergueu a agulha de sangue de dragão e a inspecionou cuidadosamente. Erguendo a cabeça, Linley olhou para o pai, sentindo-se extremamente agitado. A densidade de sangue de dragão em minhas veias é suficiente? Por que o pai ficou olhando para a agulha sangue de dragão por tanto tempo? Linley teve uma má premonição. Suspiro. Com uma respiração exalada, Og colocou a agulha de sangue de dragão de lado. Ao ouvir o suspiro de seu pai, o nervoso Linley sabia que a densidade de sangue de dragão em suas veias claramente não atingia o nível exigido. Suas lágrimas imediatamente começaram a fluir. Linley, por que você está chorando? Não chore, seja bonzinho, não chore. Og imediatamente abraçou Linley. Ao ver Linley chorar, Og sentiu um aperto no coração. Afinal, Linley ainda tinha apenas 6 anos e meio. Ele era apenas uma criança. Eu não vou chorar. Sim, não vou chorar. Linley fungou 2 vezes, então se forçou a se acalmar. Pai, me desculpe. Eu decepcionei você. Ao ouvir as palavras de Linley, Og sentiu um calor no coração. Ele não pôde deixar de segurar Linley contra seu peito. Linley, não se sinta mal. Na verdade, não criei muitas esperanças. Ao longo de 1000 anos e dezenas de gerações, ninguém se tornou um guerreiro sangue de dragão. Não importa que você também tenha falhado. Papai não te culpa. Sentindo o calor do peito de seu pai, o peito apertado de Linley gradualmente se afrouxou. A essa altura, Varton, de 2 anos, já havia adormecido nos braços do vovô Iri. Linley, neste momento a família Baruk consiste apenas em você, eu e seu irmãozinho. Não tenho esperanças extravagantes. Eu nunca ousei sonhar em me tornar um guerreiro sangue de dragão. Og riu de si mesmo satiricamente. Como se tornar um guerreiro sangue de dragão pode ser uma tarefa fácil? Linley levantou a cabeça, olhando para o pai.
Linley raramente via seu pai falar com ele dessa maneira. Normalmente, seu pai sempre foi muito rígido e inflexível. Olhando para as fileiras de tabuletas espirituais, os olhos de Og estavam cheios de uma triste tristeza. Meu verdadeiro objetivo é, na verdade, recuperar a herança ancestral do clã Baruch, transmitida de geração em geração. Nossa herança ancestral? O que é isso? Por que nunca ouvi falar disso? Linley perguntou curiosamente. Og disse com orgulho, nossa herança ancestral, o lâmina de guerra Slaughter. Esta foi a arma usada pelo primeiro líder do clã Baruch, o primeiro Dragonblood Warrior do continente Yulan. Infelizmente, seus descendentes não eram filiais. 600 anos atrás, por causa da pobreza, um descendente que amava o luxo acabou vendendo nossa arma ancestral por dinheiro. Enquanto falava, Og estava cheio de tanta fúria que seu corpo realmente tremia. Balançando a cabeça impotente, ele disse depois, cada geração tentou recuperar o lâmina de guerra abatedor, mas apesar de 600 anos de tentativas, nenhum de nós conseguiu. Afinal, quando vendemos o lâmina de guerra Slaughter, foi pelo preço de 180 mil moedas de ouro. 180 mil moedas de ouro. Não somos capazes de produzir uma quantia tão grande, mas mesmo se fossemos, o atual proprietário não estaria disposto a vender para nós. O antigo clã dos Dragonblood Warriors, na verdade, havia vendido sua própria herança ancestral. Isso foi uma humilhação. A humilhação do antigo clã dos Dragonblood Warriors. Cada geração seguinte tentou encontrar maneiras de recuperar o lâmina de guerra abatedor, mas apesar de 600 anos de tentativas, eles nunca tiveram sucesso. Como o atual líder do clã, Og também tinha esse desejo, mas a situação econômica do clã estava em apuros. 180 mil moedas de ouro? Mesmo que vendessem o feudo e todos os seus bens, talvez não conseguissem produzir uma quantia tão vasta. A herança ancestral foi perdida. Essa humilhação pesava constantemente no coração de Og. Ele se sentiu envergonhado e impotente, e incapaz de enfrentar seus antepassados. Vendo a expressão no rosto de seu pai, Linley o consolou. Pai, não fique infeliz. Prometo que um dia recuperarei a herança de nossa família e a trarei de volta para esta mansão. Você? Og riu. Com os olhos cheios de amor, ele bagunçou o cabelo de Linley. Em seu coração, Og disse secretamente, Linley, você sabe, essas palavras que você acabou de dizer. Todos esses anos atrás, eu disse essas mesmas palavras para o seu avô também. 600 anos de esforços falharam. Como poderia ser fácil de realizar? Afinal, a pessoa que comprou lâmina de guerra abatedor não poderia ser uma pessoa comum. Por que eles estariam dispostos a vender? Mesmo que estivessem dispostos a vender, como o decrépito clã Baruch poderia arcar com o custo? Pai, você não acredita em mim? Erguendo a cabeça, Linley olhou interrogativamente para o pai. Eu acredito em você, Og riu. Pai e filho se abraçaram. Apenas 3 membros permaneceram do antigo clã Dragonblood nesta época. Quando esse clã decadente seria capaz de recuperar a glória e a honra que teve nos anos anteriores? Neste momento, deitado contra o peito de seu pai, os punhos de Linley estavam cerrados com força. Livro 1, Capítulo 4, Crescimento, Parte 1. O vento da primavera veio, tornando verdes os choupos perto do espaço vazio fora da cidade de Wushan. No terreno baldio, um grupo de jovens treinava ardorosamente. Quase um ano se passou desde o teste Dragonblood e Linley tinha 8 anos agora. Ao longo desse período de tempo, Yuman viu claramente que Linley havia se tornado ainda mais trabalhador. Muito bem, Linley. Espere. Yuman encorajou de lado. Agora, Linley estava vestindo apenas calças. A parte superior de seu corpo estava coberta de suor e seu corpo, tenso como a corda de um arco retesado, estava caído no chão. Suas mãos estavam pressionadas ferozmente no chão, retas como troncos de árvores, enquanto o resto de seu corpo estava imóvel. Ele estava se apoiando em uma posição de flexão, apenas com as mãos e as pontas dos pés. Seu corpo inteiro estava tenso. O exercício de treinamento tensão estática. Um exercício de treinamento muito simples, mas muito eficaz. Se uma pessoa pudesse atingir o nível de ser capaz de manter essa postura por 1 hora, seu corpo não teria mais medo de espadas ou sabres comuns. Gotejamento. Gotas de suor rolaram da testa de Linley. O suor entrou no olho esquerdo de Linley, e ele não pôde deixar de estremecer de dor. Lei é realmente incrível. Ele tem apenas 8 anos, mas é capaz de se igualar aos de 13 anos no exercício de tensão estática. Algumas das crianças que já haviam desistido estavam esparramadas no chão, conversando enquanto observavam Linley. Lei, continue assim. Mantenha-o para o resto de nós. Vença aqueles garotos de 13 anos. O Adley de cabelos dourados gritou do lado. Sim, continue assim, Lei. As outras crianças começaram a cantar também. Linley se dava muito bem com as outras crianças. Embora Linley fosse filho de uma casa nobre, ele era extremamente gentil com os filhos dos plebeus e frequentemente os ajudava a treinar também. Tem que segurar. Linley constantemente disse a si mesmo. No fundo da mente de Linley, as palavras que seu pai disse há 1 ano ecoavam constantemente. Linley, nós somos a família dos Dragonblood Warriors.
Como membro do clã Dragon Blood Warriors você tem uma vantagem, mas também uma desvantagem. A vantagem é que mesmo que a densidade de Dragon Blood em suas veias não tenha atingido um nível suficiente, seu corpo ainda será muito mais forte do que o da maioria das pessoas comuns. Pode ser muito difícil para os outros se tornarem guerreiros de 6º nível apenas treinando, mas para você será um pouco mais fácil. No entanto, sua desvantagem é esta. Os descendentes do clã Dragon Blood não são capazes de treinar ki de batalha de acordo com os manuais normais. Isso ocorre porque o sangue em nossas veias é adequado apenas para o método de treinamento dentro do Manual Secreto do Sangue do Dragão. Ele entra em conflito com todos os outros tipos de métodos de cultivo de ki de batalha. Infelizmente, apenas aqueles que atingiram uma certa densidade de Dragon Blood são capazes de praticar usando o método do Manual Secreto de Dragon Blood. Portanto, você não será capaz de cultivar ki de batalha. Além disso, embora em teoria qualquer pessoa que treine o corpo possa chegar ao 6º posto, isso é apenas em teoria. Na prática, o número de pessoas que fazem isso é muito baixo, mas para nós é diferente. Mesmo que a quantidade de Dragon Blood em nossas veias seja baixa, nosso nível inicial será maior do que os outros. Apenas treinando sozinhos, podemos nos tornar guerreiros do 6º nível. Seu bisavô, baseado apenas em treinamento, conseguiu se tornar um guerreiro de 7ª categoria. Lilei lembrou-se das palavras de seu pai com muita clareza. Lilei rosnou para si mesmo. Eu sou mais forte do que todos agora, apenas por causa do Dragon Blood em minhas veias. Mas como não posso praticar ki de batalha, minhas únicas opções são trabalhar duro e trabalhar ainda mais. Já que o bisavô foi capaz de se tornar um guerreiro de 7ª categoria, então eu me tornarei um guerreiro de 8ª categoria. Ou até mesmo 9º posto. Nada é impossível. Um guerreiro de 8ª patente. Um guerreiro do 9º posto poderia ser considerado o especialista mais poderoso de todo o país de Fenlai. Um guerreiro de 8ª patente, embora incapaz de restaurar a família Baruch às suas antigas glórias, seria capaz de melhorar dramaticamente sua situação atual. Tenho que esperar. Lilei cerrou os dentes. A essa altura, seus músculos pareciam estar sendo mastigados por inúmeras formigas. Seu corpo inteiro estava tremendo e todos os músculos de todo o corpo tremiam. Cada músculo trêmulo podia ser visto visivelmente. Depois de muito tempo, enfim, Baki, Lilei exausto, desabou no chão. Isso é maravilhoso. Deitado no chão, todo o seu corpo relaxado, Lilei podia sentir claramente como todo o seu corpo estava entorpecido. Todos os músculos de seu corpo, depois de passar por aquele treinamento, foram crescendo lentamente. Embora o crescimento não fosse perceptível com apenas 1 ou 2 exercícios, após um longo período de tempo, os efeitos seriam pronunciados. Ilman, ao lado, assentiu com satisfação. E então, o rosto de Ilman ficou frio quando ele se virou para olhar para os garotos de 14 e 15 anos. É melhor vocês esperarem. Lilei tem apenas 8 anos, enquanto todos vocês são quase adultos. Não deixe uma criança de 8 anos levar a melhor sobre você. Após o término dos exercícios matinais, Lilei se despediu de seu grupo de amigos e foi em direção à mansão do clã Baruch. Se um estranho tivesse visto Lilei de 8 anos, certamente teria 11 ou 12 anos, e não apenas uma mera criança de 8. Os descendentes de Baruch realmente eram diferentes dos outros homens. Livro 1, Capítulo 4, Crescimento, Parte 1. O vento da primavera veio, tornando verdes os choupos perto do espaço vazio fora da cidade de Wushan. No terreno baldio, um grupo de jovens treinava ardorosamente. Quase um ano se passou desde o teste Dragon Blood, e Lilei tinha 8 anos agora. Ao longo desse período de tempo, Ilman viu claramente que Lilei havia se tornado ainda mais trabalhador. Muito bem, Lilei. Espere, espere. Ilman encorajou de lado. Agora, Lilei estava vestindo apenas calças. A parte superior de seu corpo estava coberta de suor e seu corpo, tenso como a corda de um arco retesado, estava caído no chão. Suas mãos estavam pressionadas ferozmente no chão, retas como troncos de árvores, enquanto o resto de seu corpo estava imóvel. Ele estava se apoiando em uma posição de flexão, apenas com as mãos e as pontas dos pés. Seu corpo inteiro estava tenso. O exercício de treinamento, tensão estática. Um exercício de treinamento muito simples, mas muito eficaz. Se uma pessoa pudesse atingir o nível de ser capaz de manter essa postura por 1 hora, seu corpo não teria mais medo de espadas ou sabres comuns. Gotejamento, gotejamento. Gotas de suor rolaram da testa de Lilei. O suor entrou no olho esquerdo de Lilei, e ele não pôde deixar de estremecer de dor. Lei é realmente incrível. Ele tem apenas 8 anos, mas é capaz de se igualar aos de 13 anos no exercício de tensão estática. Ponto. Algumas das crianças que já haviam desistido estavam esparramadas no chão, conversando enquanto observavam Lilei. Lei, continue assim. Mantenha-o para o resto de nós. Vença aqueles garotos de 13 anos. O Adley de cabelos dourados gritou do lado. Sim, continue assim, Lei. As outras crianças começaram a cantar também. Lilei se dava muito bem com as outras crianças. Embora Lilei fosse filho de uma casa nobre, ele era extremamente gentil com os filhos dos plebeus e frequentemente os ajudava a treinar também. Tem que segurar, tem que segurar. Lilei constantemente disse a si mesmo. No fundo da mente de Lilei, as palavras que seu pai disse há 1 ano ecoavam constantemente.
Linley, nós somos a família dos Dragon Blood Warriors. Como membro do clã Dragon Blood Warriors você tem uma vantagem, mas também uma desvantagem. A vantagem é que mesmo que a densidade de Dragon Blood em suas veias não tenha atingido um nível suficiente, seu corpo ainda será muito mais forte do que o da maioria das pessoas comuns. Pode ser muito difícil para os outros se tornarem guerreiros de 6º nível apenas treinando, mas para você será um pouco mais fácil. No entanto, sua desvantagem é esta. Os descendentes do clã Dragon Blood não são capazes de treinar ki de batalha de acordo com os manuais normais. Isso ocorre porque o sangue em nossas veias é adequado apenas para o método de treinamento dentro do manual secreto do sangue do dragão. Ele entra em conflito com todos os outros tipos de métodos de cultivo de ki de batalha. Infelizmente, apenas aqueles que atingiram uma certa densidade de Dragon Blood são capazes de praticar usando o método do manual secreto de Dragon Blood. Portanto, você não será capaz de cultivar ki de batalha. Além disso, embora em teoria qualquer pessoa que treine o corpo possa chegar ao 6º posto, isso é apenas em teoria. Na prática, o número de pessoas que fazem isso é muito baixo. Mas para nós é diferente. Mesmo que a quantidade de Dragon Blood em nossas veias seja baixa, nosso nível inicial será maior do que os outros. Apenas treinando sozinhos, podemos nos tornar guerreiros do 6º nível. Seu bisavô, baseado apenas em treinamento, conseguiu se tornar um guerreiro de 7ª categoria. Linley lembrou-se das palavras de seu pai com muita clareza. Linley rosnou para si mesmo. Eu sou mais forte do que todos agora, apenas por causa do Dragon Blood em minhas veias. Mas como não posso praticar ki de batalha, minhas únicas opções são trabalhar duro e trabalhar ainda mais. Já que o bisavô foi capaz de se tornar um guerreiro de 7ª categoria, então eu me tornarei um guerreiro de 8ª categoria. Ou até mesmo 9º posto. Nada é impossível. Um guerreiro de 8ª patente. Um guerreiro do 9º posto poderia ser considerado o especialista mais poderoso de todo o país de Fenlai. Um guerreiro de 8ª patente, embora incapaz de restaurar a família Baruch às suas antigas glórias, seria capaz de melhorar dramaticamente sua situação atual. Tenho que esperar. Linley cerrou os dentes. A essa altura, seus músculos pareciam estar sendo mastigados por inúmeras formigas. Seu corpo inteiro estava tremendo e todos os músculos de todo o corpo tremiam. Cada músculo trêmulo podia ser visto visivelmente. Depois de muito tempo, enfim, Linley, exausto, desabou no chão. Isso é maravilhoso. Deitado no chão, todo o seu corpo relaxado, Linley podia sentir claramente como todo o seu corpo estava entorpecido. Todos os músculos de seu corpo, depois de passar por aquele treinamento, foram crescendo lentamente. Embora o crescimento não fosse perceptível com apenas 1 ou 2 exercícios, após um longo período de tempo, os efeitos seriam pronunciados. Ilman, ao lado, assentiu com satisfação. E então, o rosto de Ilman ficou frio quando ele se virou para olhar para os garotos de 14 e 15 anos. É melhor vocês esperarem. Linley tem apenas 8 anos, enquanto todos vocês são quase adultos. Não deixe uma criança de 8 anos levar a melhor sobre você. Após o término dos exercícios matinais, Linley se despediu de seu grupo de amigos e foi em direção à mansão do clã Baruch. Se um estranho tivesse visto Linley de 8 anos, certamente teria 11 ou 12 anos, e não apenas uma mera criança de 8. Os descendentes de Baruch realmente eram diferentes dos outros homens. Grande irmão. Ao ver Linley, o Varton de aparência saudável correu. Já chega, Varton. Meu corpo inteiro está coberto de suor. Deixe-me lavar-me primeiro. Linley deu um tapinha no rosto de Varton e riu. Varton bufou. Eu sei que assim que você se lavar, você vai ter aulas com o pai. Como membro de uma casa nobre, a educação de Linley começou desde muito jovem. O clã Baruch, de 5.000 anos de idade, era ainda mais rígido em relação a questões educacionais do que as famílias reais da maioria dos reinos. Chega, Varton. Vou brincar com você por volta do meio-dia. Linley riu. Varton era apenas uma criança, enquanto Linley era muito mais maduro. Depois de se lavar e vestir roupas limpas, Linley entrou no escritório. Neste momento, seu pai, Og Baruch, estava sentado em frente a uma mesa, com as costas retas como uma vareta. Na frente de Og havia 3 tomos grossos. Pai. Linley curvou-se respeitosamente. Og assentiu friamente, e Linley caminhou rapidamente ao lado dele. Ontem, expliquei a história dos países do continente Yulan para vocês. Repita para mim. Og disse friamente. Este era o verdadeiro Og. Instâncias como a vez em que ele estava segurando o choroso Linley em seus braços eram extremamente raras. Normalmente a atitude de Og em relação a Linley poderia ser resumida em uma palavra: rigorosa. Em todas as coisas, Og buscou a perfeição. Ele não deixaria Linley cometer nenhum erro. Sim, pai. Linley disse calmamente. No continente Yulan, existem 3 áreas perigosas. A primeira cordilheira, a Cordilheira das Bestas Mágicas. A segunda cordilheira, a Cordilheira do Sol Poente. E a floresta número 1, a Floresta das Trevas. O espaço que essas 3 regiões perigosas ocupam é incomparavelmente grande. A Cordilheira das Bestas Mágicas percorre todo o continente, de norte a sul, cobrindo mais de 10.000 quilômetros. Dentro dele estão inúmeras bestas mágicas, incluindo bestas de nível 100 que têm o poder de destruir os céus e devastar a terra.
Por causa da Cordilheira das Bestas Mágicas, o continente de Yulan foi dividido em diferentes regiões. A oeste da Cordilheira das Bestas Mágicas existem 12 reinos e 32 ducados. Dentro desses reinos e ducados existem duas divisões principais. A primeira é a Santa União, com o reino de Fenlai sendo o reino principal. A segunda é a Dark Alliance, com o reino de Eishi sendo o reino principal. Essas duas alianças se opõem e lutam constantemente porque uma é controlada pela Igreja Radiante, enquanto a outra pertence ao culto das sombras. A leste da Cordilheira das Bestas Mágicas existem 4 impérios, 6 grandes reinos e incontáveis ducados. Esses 4 impérios são enormes e não são influenciados pela União Sagrada ou pela Aliança das Trevas. Nestes 4 impérios, o governo dos imperadores é absoluto. Qualquer um dos 4 impérios é comparável à Santa União. Os 4 impérios são o Império Yulan Central, o Império do Reno Laiyin do Sudeste, o Império Rohalt Lual do Leste e o Império Obraien Obulaien do Norte. Depois de dizer tudo isso de uma só vez, Linley relaxou um pouco. Só isso? Og franziu a testa. Linley estava prestes a continuar imediatamente, mas Og o cortou. Deixe-me perguntar, dentro de nossa Santa União, quantos reinos e ducados existem? Dentro de nossa Santa União, há 6 reinos e 5, 7. Linley franziu a testa de repente. Quantos ducados havia na Santa União? A memória de Linley estava um pouco nebulosa. Ele não tinha certeza se eram 15 ou 17. Ele não podia ter certeza. HMPH. Com o rosto frio e duro, Og puxou uma vara de madeira e Linley obedientemente estendeu a mão. Seus olhos se estreitando, com um som de vap, Og bateu na mão de Linley com o bastão. Uma linha vermelha apareceu imediatamente na mão de Linley, mas Linley só conseguiu cerrar os dentes, sem fazer barulho. Linley, você deve se lembrar, atualmente estamos vivendo dentro da Santa União. Você deve saber tudo sobre a Santa União. Og olhou friamente para o filho. Em todo o continente Yulan, as entidades mais importantes são os 4 impérios e as 2 alianças. Linley assentiu. Embora as palavras de seu pai fossem simples, Linley entendeu claramente o significado mais profundo. No extremo norte, a Santa União faz fronteira com o Império Obraien. Enquanto no extremo sul, a Dark Alliance se cruza com o Império Yulan. Sob a orientação da Igreja Radiante, a unidade de nossa Santa União não é nem um pouco inferior à dos impérios. XT. Ouvindo as palavras de seu pai, Linley concordou. Ontem ele tinha lido muitos livros. Claramente a Santa União poderia ser considerada o centro cultural de todo o continente Yulan. Ao mesmo tempo, em termos de força econômica, estava no mesmo nível do Império Yulan, tornando os dois as entidades economicamente mais poderosas do mundo. Além disso, contou com o apoio da Igreja Radiante. A Santa União era verdadeiramente formidável. Hoje vamos estudar arte, Og disse friamente. Como descendente de uma família nobre, você deve ter um profundo entendimento e apreciação da arte. A arte é o que dá aos nobres uma aura de seriedade. Og puxou um grande tomo grosso como um punho, abrindo-o imediatamente. No ano de 3578 do calendário de Yulan, nasceu o grande mestre e escultor de pedra Prous, Pulukesi. Ao lado, Og ensinava solenemente enquanto Linley se esforçava para memorizar. Ele queria atender aos requisitos de seu pai. Livro 1, Capítulo 5, Crescimento, Parte 2. O tempo voou rapidamente e em um piscar de olhos, o relógio antigo do corredor tocou 11 vezes, significando que agora eram 11 da manhã. O Og está em casa? Uma voz clara soou. A mansão Baruch não tinha guardas, então claramente essa pessoa já havia chegado ao terreno da mansão. Og franziu a testa, colocando o tomo grosso na frente dele. Linley, hoje vamos parar aqui. Revelando um esboço de sorriso, Og se virou e caminhou em direção ao salão de hóspedes. Ah, Og, meu querido amigo. Outro dia ouvi o grito do pássaro fiandeiro e soube que algo bom estava para acontecer. De fato, ao meio-dia recebi sua missiva e assim que a li, fiquei muito feliz. Caro Philip, estou muito feliz em vê-lo também. Ilman, vá rapidamente e traga-me a escultura de pedra Fierce Lion. Philip, venha, vamos para o salão principal esperar. A escultura estará aqui em breve. Ao ouvir essas palavras, Linley sentiu uma pontada no coração. Estamos vendendo mais pertences de família? Linley sabia que a escultura do Leão Feroz era uma que seu pai gostava profundamente. Mas o clã Baruch, que recebia poucos impostos do município de Wushan, estava realmente em apuros econômicos. Felizmente, o clã Baruch era antigo e, em virtude de sua idade, havia armazenado muitos itens raros e preciosos. Infelizmente, mesmo o mais vasto dos tesouros não resistiu a tantos anos de leilões e vendas. A essa altura, o número de itens valiosos dentro do clã era muito pequeno. Linley não pôde deixar de se virar para olhar para o relógio antigo. Eu me pergunto quanto tempo levará até que este relógio seja vendido. Um homem de meia-idade com longos cabelos dourados e aura de um nobre entrou no corredor ao lado de Og. Linley imediatamente foi capaz de adivinhar que esse homem de meia-idade deveria ser Philip. Oh, esta criança adorável deve ser seu filho, certo, Og? Philip sorriu calorosamente para Linley. Linley Baruch, certo? Posso me dirigir a você como Linley? Seria uma honra, senhor. Linley colocou a mão direita contra o peito e respeitosamente curvou-se. Que criança adorável. Philip parecia muito satisfeito.
Ao seu lado, Og riu. Philip, pare de perder tempo com a criança. Olha, o leão feroz que você desejou por tanto tempo chegou. Enquanto falava, Yuman facilmente carregou a grande escultura para o corredor e depois a colocou no chão. Era uma escultura de pedra de quase 1000 libras, mas nas mãos de Yuman parecia nada além de um brinquedo, mostrando claramente a força de Yuman. Senhor, Yuman, sua força me surpreende. Minha própria mansão não tem ninguém tão feroz quanto você, capitão da guarda, embora eu controle 12 cidades. Philip sorriu enquanto falava, mas o significado implícito em suas palavras era bastante claro. Ele queria convidar Yuman para trabalhar para ele. Yuman disse friamente, a cidade de Vushan é minha casa, senhor. Me perdoe. Philip rapidamente se desculpou. Philip virou-se para olhar para Og. Og, devo dizer, embora eu goste muito desta escultura de pedra, o trabalho artesanal desta escultura de leão feroz não pode ser considerado de primeira linha, muito menos as obras-primas desses grandes mestres escultores. Philip, se você não quer comprá-lo, esqueça-o. Og foi bastante sucinto. Os olhos de Philip não puderam deixar de se estreitar, mas então ele riu. Haha. Og, não fique bravo. Não estou dizendo que não quero comprá-lo. Só estou dizendo a verdade. Que tal agora? Comprarei esta escultura por 500 moedas de ouro. O que você acha? 500. Og franziu a testa. Esse preço era muito menor do que Og esperava. Ele esperava pelo menos 800. No continente de Yulan, uma moeda de ouro equivalia a 10 moedas de prata equivalia a 1000 moedas de cobre. O plebeu médio seria capaz de ganhar 20 ou 30 moedas de ouro por ano. Mesmo o soldado médio do exército ganharia apenas cerca de 100 moedas de ouro. O preço é muito baixo. Og balançou a cabeça. Og, você deve saber que em todos os mais de 10.000 anos do continente Yulan, inúmeras esculturas foram feitas. O verdadeiro valor de uma escultura está em termos de artesanato. No que diz respeito ao artesanato deste, bem, e basta dizer que eu simplesmente gosto. 500 ouro é realmente a minha oferta mais alta. Se você não aceitar, então vamos esquecer isso. Philip riu enquanto se virava para olhar o relógio antigo no corredor. Com os olhos brilhando, ele disse, Og, se você vendesse este relógio, no entanto, eu estaria disposto a pagar 1000 ouros. O rosto de Og ficou frio. Em 2000 ouros seriam aceitáveis também. Esta seria minha oferta mais alta. Philip disse apressadamente. Og severamente balançou a cabeça com firmeza. O relógio do avô não está à venda. Quanto à escultura, 600 ouro. É pegar ou largar. Philip estudou cuidadosamente Og por um momento, então riu. Tudo bem, Og, eu vou te dar um pouco de cara. 600 ouro é. Governanta, traga-me 600 ouros. O zelador de sua mansão, que estava esperando do lado de fora o tempo todo, imediatamente correu com o ouro. 6 sacos de ouro amarelo. 600 ouro, Og. Você pode contar se quiser. Felipe sorriu. Og ergueu os sacos. Com base apenas no peso, Og tinha certeza de que realmente havia 600 moedas de ouro nelas, 100 de ouro por saco. Og sorriu e assentiu. Philip, que tal ficar e jantar conosco? Não precisa, ainda tenho alguns negócios em casa. Felipe riu. A governanta de Philip posteriormente instruiu 2 guerreiros de constituição poderosa a levantar e carregar a escultura, o que eles fizeram com dificuldade. Depois que Philip e sua comitiva partiram, Og olhou para os 6 sacos de ouro, um olhar vago em seus olhos. Desta vez, ele vendeu a escultura de pedra. Próxima vez? Embora a mansão ainda tivesse muitas coisas restantes, mais cedo ou mais tarde, eles não teriam mais nada. Pai, eu quero aprender a ser escultor, Lilei disse de repente. Lilei sabia muito bem que no continente Yulan, esses famosos mestres escultores poderiam produzir obras avaliadas em dezenas de milhares de peças de ouro cada. Algumas esculturas famosas podem chegar até a 100.000 peças de ouro. Além da riqueza, a classificação social desses escultores também era muito alta. Se eu puder me tornar um mestre escultor, então, meu pai não terá mais que vender os bens de nossa família. Isso é o que Lilei estava pensando. Escultura? Og olhou para Lilei, seus olhos frios. Lilei, você sabia que entre as centenas de milhões de pessoas na Santa União, há pelo menos vários milhões que estudaram escultura. Mas em toda a Santa União, o número de verdadeiros mestres pode ser contado em uma mão. Além disso, se você não tiver um bom instrutor, simplesmente não terá sucesso sozinho. O círculo interno de escultores não é permitido a pessoas comuns. Você só vê a alta valorização das obras dos mestres, mas sabe que a grande maioria dos escultores ganha apenas algumas dezenas de moedas de ouro por ano? A voz de Og era muito feroz. Lilei ficou tão assustado que imediatamente se ajoelhou. Até agora, ele só falou porque achava que esculpir poderia melhorar a situação de sua família. Ele não esperava que seu pai falasse tanto e o repreendesse com tanta severidade. Suficiente. O salão ancestral precisa de alguma limpeza. Depois do almoço, vai e limpe tudo. Og disse friamente. Sim, pai. Lilei disse respeitosamente. Olhando para Lilei, Og suspirou em seu coração. Escultura? Ah, criança. Você sabia que no passado eu também praticava escultura? Passei 10 anos inteiros da minha vida tentando aprender. Mas infelizmente minhas esculturas não valiam uma única moeda. Og também havia sonhado tolamente em se tornar um mestre escultor e assim, melhorar a situação de seu clã.
Mas em seu coração, ele se sentia muito impotente. Apesar de passar 10 anos treinando, suas esculturas ainda não valiam nada. O campo da escultura pode ser descrito como uma pirâmide. Esses famosos mestres escultores estavam no topo da pirâmide. Eles desfrutavam de um status elevado e cada escultura que faziam valia centenas de milhares de moedas. Mas a avaliação do trabalho dos incontáveis escultores de baixo nível na base da pirâmide era terrivelmente baixa. A maioria de suas obras seria comprada por plebeus por apenas algumas moedas de prata para usar como decoração em suas casas. Livro 1, Capítulo 6, Anel do Dragão Enrolado, Parte 1. Sob o sol poente, as nuvens rosadas pareciam cobrir metade do céu, lançando sua tonalidade vermelha sobre o mundo inteiro. Limpar o salão ancestral é muito fácil. Saindo do salão ancestral, Lily teve que admitir que havia se preparado demais. Ele havia reservado 1 hora para esse trabalho, mas em apenas 15 minutos ele terminou a limpeza. No continente de Yulan, cada ano era dividido em 12 meses, cada mês em 30 dias, cada dia em 24 horas e cada hora em 60 minutos. A maioria das famílias nobres possuía relógios antigos e era capaz de contar as horas com precisão. Alguns indivíduos extremamente ricos ou de status extremamente elevado podem até possuir relógios de pulso meticulosamente calibrados. O salão ancestral é limpo todos os meses. Francamente falando, em apenas um mês, o salão ancestral não ficará muito sujo. Tudo que tenho que fazer é limpá-lo casualmente. Tenho quase 1 hora antes do início do treino. O que devo fazer? Entediado, Lily olhou em volta em todas as direções. XT. A antiga mansão Baruch tinha 5.000 anos de história. O pátio da frente era limpo todos os dias, mas os quartos no pátio dos fundos, muito maior, além do salão ancestral, estavam todos cobertos de poeira e até as paredes estavam rachadas. Grama selvagem e líquen verde escuro cobriam o chão e até subiam pelas paredes. Ei! Vendo a arquitetura decrépita, os olhos de Lily brilharam lentamente. Muitos lugares no pátio dos fundos não são visitados há mais de um século. Eu me pergunto se há algum item antigo e valioso lá? Ao perceber isso, o coração de Lily começou a bater forte. Se eu conseguir encontrar algumas coisas valiosas e entregá-las ao pai, sem dúvida ele ficará muito feliz. Lily respirou fundo e imediatamente entrou em uma sala decrépita ao lado do salão ancestral. Passo a passo, ele caminhava com cautela, empunhando nas mãos um resistente bastão de madeira, que usava para derrubar as teias de aranha, permitindo-se um exame mais cuidadoso. Imediatamente ao entrar na sala, um cheiro podre passou pelo nariz de Lily. Teias de aranha grossas podiam ser vistas em cada canto, e aranhas podiam até ser vistas escalando. Muitas teias de aranha cobriam cortinas e móveis decorativos. Após um exame mais atento, todas essas cortinas pareciam muito antigas. Infelizmente, as cortinas estavam esfarrapadas além da crença, mal se segurando na aparência de uma cortina. Se essas cortinas não estivessem estragadas, sem dúvida valeriam muito dinheiro. Lily balançou a cabeça impotente. Ele continuou a inspecionar a sala, usando sua bengala para afastar as camadas de teias de aranha enquanto procurava cuidadosamente. Ele vasculhou o chão, os armários e até mesmo para ver se havia alguma passagem secreta nas paredes. De acordo com os livros que li, é bastante comum que as paredes contenham alavancas ou passagens ocultas. Lily bateu cuidadosamente nas paredes, ouvindo sons. Lily gostou muito dessa sensação de procurar tesouros na sala antiga, mas ele havia esquecido algo. Se ele pudesse ter essa ideia, seu pai, seu avô e os outros anciões do clã Baruch também não teriam pensado nisso? Esses quartos antigos foram limpos há muito tempo pelos falecidos anciões do clã Baruch. Afinal, Lily tinha apenas 8 anos. Embora a educação rígida do clã o ajudasse a amadurecer rapidamente, ainda havia uma grande distância entre ele e um adulto. Naturalmente, ele não seria capaz de considerar as coisas de um ponto de vista mais completo. Nada nesta sala. Próximo, Lily saiu da primeira sala e entrou na segunda. Na verdade, havia muitos quartos no pátio dos fundos. Afinal, o pátio da frente em que Lily residia constituía apenas 1/3 de toda a mansão. O pátio dos fundos era muito maior. Lily provavelmente teria que passar um dia inteiro para terminar de vasculhar todo o pátio dos fundos. Todas essas decorações estão arruinadas. Não há nenhum que valha dinheiro. Lily saiu de outra sala vazia. Ele olhou para o céu. E parece que está quase na hora do treinamento. Tenho mais 15 minutos, no máximo. Lily virou a cabeça e olhou para uma sala extremamente grande. Vou dar uma olhada nesse último, aquele grande. Vou gastar cerca de 10 minutos procurando. Se não encontrar nada, vou treinar. Tendo-se decidido, Lily correu para a grande sala. Esta sala antiga era muito maior do que o salão principal no pátio da frente. Entrando, Lily examinou cuidadosamente o lugar. Aposto que centenas de anos atrás, este era o refeitório do nosso clã Baruch. Pelos ornamentos e móveis, Lily poderia dizer que esta era uma sala de estar. Um salão enorme e de aparência grandiosa. Pesquise o chão primeiro. Como antes, Lily abaixou a cabeça, arregalou os olhos e começou a vasculhar cuidadosamente a sala, uma parte de cada vez. Ao ver algo interessante, ele batia 2 vezes com sua bengala. Se fosse feito de pedra, ele iria ignorá-lo.
Como ele não tinha muito tempo antes do início do treinamento, sua velocidade de busca também aumentou. É hora de revistar as paredes e as cortinas. Oi, última e melhor esperança. Linley fez uma careta enquanto examinava os arredores. Anciãos do clã, eu realmente espero que vocês tenham deixado uma ou duas coisas para trás para eu encontrar. Mesmo que seja apenas uma coisa pequena. Linley vasculhou cuidadosamente as paredes, até espiando por trás das cortinas esfarrapadas. Nas paredes antigas havia muitos armários de madeira podre, cada um com muitas gavetas. Linley abriu cada gaveta, mas as gavetas estavam totalmente vazias, quase imaculadamente vazias. A única coisa dentro deles? Um pouco de poeira. Ai de mim! Depois de abrir a última gaveta, Linley sentiu uma amarga decepção em seu coração. Depois de procurar por todo esse tempo, não encontrei nenhum único item valioso. Tudo o que fiz foi me cobrir de suor e poeira. Linley olhou para suas roupas. Eles realmente estavam imundos, agora. Linley não pôde deixar de se sentir descontente. O olhar de Linley mais uma vez cruzou a sala. HMPH. Estou indo embora. Linley usou com raiva o bastão em sua mão para bater com força contra um armário próximo, como se quisesse dar vazão a toda a raiva que se acumulou ao longo de uma hora de busca infrutífera. Baque. O bastão golpeou solidamente o armário. O gabinete era extremamente antigo. Depois de ter sido mastigado por ácaros por 100 anos, não aguentou peso algum. Depois de ter sido golpeado com tanta força, começou a ranger e gemer. Ao ouvir isso, Linley não pôde deixar de olhar para trás em alarme. Ah não, vai desabar. Enquanto procurava nos outros quartos, Linley também havia destruído alguns outros móveis, então agora ele era muito experiente. Linley rapidamente se esquivou para o lado. No final, o gabinete, que tinha o dobro da altura do próprio Linley, desabou. Com o estrondo, o armário se espatifou contra o chão, partindo-se em 7 ou 8 pedaços, cobrindo a sala com ainda mais poeira. Mas escondido no meio da poeira, sem ser visto por Linley, estava. Após a quebra do armário, um anel preto que estava escondido dentro dos suportes de madeira saiu, caindo no chão. Eca, eca. Linley cuspiu as duas palavras enquanto tentava escapar apressadamente da onda de poeira. Que azar! Meu corpo inteiro está coberto de poeira agora, e aposto que o treinamento está prestes a começar. É melhor eu tomar um banho rápido e colocar uma roupa nova. Com um aceno de seu braço, Linley abriu a porta e saiu da antiga sala. Livro 1, Capítulo 7, Anel do Dragão Enrolado, Parte 2. Aquele anel preto rolou para frente, pousando precisamente na frente da porta. Quando Linley avançou 3 passos, alcançando a porta, ele parou repentinamente, porque podia sentir claramente que havia pisado em algo duro. Agora mesmo, procurei no chão e não vi uma única pedra. Isso deve ter vindo das gavetas quebradas. Pensando nas gavetas desabadas, Linley não pôde deixar de sentir raiva e pisou violentamente no pedaço de madeira quebrada sob seus pés. Com base no pensamento de Linley, se fosse um pedaço de madeira quebrado, deveria ser esmagado em fragmentos. Mas na realidade, uau, é difícil. O que há debaixo do meu pé? Linley sentiu que o item sob seu pé era extraordinariamente resistente e imediatamente se afastou para olhar mais de perto. Ele viu um objeto preto como azeviche na forma de um anel deitado pacificamente no chão. Estava coberto por uma camada de poeira e não chamava a atenção. Ah, um anel? Os olhos de Linley eram afiados como bandidos. Ele alegremente puxou o anel para cima, então usou suas mangas imundas para esfregar vigorosamente o anel preto. Só então Linley conseguiu distinguir como esse item realmente se parecia. Este anel preto foi feito de um material que parecia ter propriedades de madeira e pedra. No corpo do anel, havia um entalhe muito fraco de um objeto indistinto também. Minhoca! Linley olhou desconfiado para o entalhe no anel. À primeira vista, Linley sentiu que o entalhe sinuoso no anel parecia ser o de uma minhoca. Linley riu para si mesmo. A habilidade de esculpir para este anel é realmente terrível. Aposto que até um escultor mediano poderia fazer algo mais atraente. Infelizmente, que desperdício. Este anel preto não tem sequer um único diamante, muito menos cristais mágicos valiosos. A maioria dos anéis era adornada com diamantes ou cristais mágicos. Infelizmente, este anel preto parecia ter sido feito de um material que tinha propriedades de madeira e pedra. Nem mesmo a sombra de uma pedra preciosa podia ser vista. Claramente não valia nada. Mas por alguma razão, ao ver o anel, Linley imediatamente sentiu que havia gostado dele. Ele suspeitava que era mais provável porque essa era a única coisa que ele havia descoberto depois de gastar um esforço prodigioso na busca pela mansão. Esse anel é muito grosso. Não tem como usar no dedo sem escorregar. Vou amarrar com seda e usar no pescoço. Os olhos de Linley brilharam. Afinal, as mãos de Linley, de 8 anos, eram muito menores do que as mãos de um adulto. Não havia como ele usar o anel em seus dedos. Agora, que nome devo escolher para este anel preto? Anel de minhoca? De jeito nenhum, isso parece terrível. Linley murmurou por alguns momentos, então seus olhos se iluminaram. Haha, aquele objeto sinuoso também pode ser considerado um dragão, certo? Um dragão enrolado ao redor do anel. Então vamos chamá-lo de Anel do Dragão Enrolado. Embora em seu coração, Linley sentisse que a escultura parecia mais com uma minhoca, mas ele ainda escolheu o nome Coiling Dragon Ring para ela.
Anel do dragão enrolado. Levantando o anel escuro e sem adornos, Lily sentiu-se excepcionalmente satisfeito. Espere, merda. Está quase na hora do treinamento. Lily lembrou de repente. Ele olhou freneticamente para suas roupas imundas cobertas de poeira e sujeira. Ele parecia um mendigo. Ah não, Lily não teve tempo para pensar. Ele imediatamente saiu correndo do antigo pátio e foi direto para o banheiro. O som de água corrente. Lily jogou água sobre si mesmo. Sua pele era brilhante e vigorosa, e linhas musculares já começavam a se desenvolver. Este foi o resultado do treinamento de Lily. Sob o fluxo impetuoso da água, a poeira foi rapidamente removida. Usando o mínimo de tempo possível, Lily lavou-se e vestiu apressadamente suas roupas de treinamento. Corda, Lily procurou apressadamente por um fio no qual pudesse pendurar o anel espiral do dragão. De repente, o olhar de Lily caiu sobre uma toalha velha e arruinada. Seus olhos brilharam e ele imediatamente puxou um barbante de dentro da toalha. Embora a toalha fosse muito comum, era muito resistente e durável. A corda também seria muito resistente. Ele rapidamente amarrou o anel espiral do dragão e imediatamente usou seu colar improvisado. Vou me atrasar. Esta é a primeira vez que me atraso. Lily disparou como uma chama crepitante. Enquanto corria, ele colocou o anel espiral do dragão em suas roupas. Sentindo a frieza do anel contra seu peito, Lily não pôde deixar de se sentir feliz. Em troca do atraso, ele ganhou Coiling Dragon Ring. Lily se sentiu muito feliz. Num piscar de olhos, Lily saiu correndo da mansão do clã Baruch e imediatamente correu em direção ao campo de treinamento vazio a leste da cidade de Wushan. A essa altura, a maioria dos plebeus já havia voltado para casa, deixando as ruas vazias, mas ao verem Lily correr, conseguiram adivinhar o motivo. Jovem mestre Lily, cuidado, não se machuque. Mestre Yuma é extremamente rigoroso. Receio que o jovem mestre Lily seja punido. A bondade que o clã Baruch mostrou aos plebeus fez com que eles também se enchessem de amor e boa vontade para com Lily. Como o tio Yuma vai me punir? Mesmo enquanto ele avançava apressadamente, Lily ainda estava pensando sobre esta questão. Neste ponto, Lily não teve tempo para conversar ou prestar homenagem a qualquer um dos tios ou tias por perto. Em um curto período de tempo, Lily chegou ao campo de treinamento da cidade de Wushan. A essa altura, todos os 3 esquadrões já haviam se alinhado. Yuma estava falando, mas ao ouvir os passos de Lily, o olhar frio de Yuma não pôde deixar de atirar em sua direção. Lily correu em direção aos esquadrões de treinamento. Posicionando-se ao lado dos esquadrões, ele aguardou nervosamente as instruções de Yuma. Os exercícios de treinamento de hoje serão dobrados para você. Retorne ao seu time. Yuma disse calmamente. Sim, senhor. Lily levantou a cabeça e disse com uma voz brilhante. Os jovens próximos não puderam deixar de mostrar a língua. Ele estava atrasado por um curto período de tempo, mas foi punido com treinamento de serviço duplo. Hoje, Lily provavelmente não teria tempo de ir para casa jantar. Assim que Lily começou a correr em direção à sua posição habitual na equipe, de repente, baque! A terra inteira parecia tremer ligeiramente, mas com regularidade. Era como se uma criatura gigante estivesse andando na terra, fazendo-a tremer a cada passo. Leste, veio do leste. Lily imediatamente discerniu a direção. Não apenas Lily. Yuma, Roger e Lori viraram-se para o leste, com expressões cada vez mais solenes. As vibrações estavam ficando mais fortes e claras. Todos os jovens presentes podiam sentir claramente que as vibrações regulares vinham de uma enorme criatura vindo em sua direção. Cada um dos passos estrondosos parecia causar uma vibração poderosa o suficiente para abalar o coração de Lily. Que criatura gigante estava causando isso? Lily arregalou os olhos e olhou para o leste. Livro 1, Capítulo 8, Besta Mágica, Velocidragon. A criatura gigante que fez a terra tremer finalmente se revelou. Ao ver esta enorme criatura, Lily e o resto das crianças ficaram assustados. As velocidades de reação de Yuma, Roger e Lori foram muito rápidas. Eles imediatamente ficaram na frente do grupo de crianças e observaram cuidadosamente a enorme criatura. Uma fera mágica de rank 7. Velocidragon asterisco. A expressão facial de Yuma se contorceu, enquanto Lori e Roger, ao seu lado, sentiam as pernas enfraquecerem. Então Bibi grande, isso é uma fera mágica lendária? Lily estava totalmente atordoado. Desde que nasceu, a maior criatura que Lily já viu foram os cavalos de guerra que às vezes passavam pelo município de Wushan. Esses cavalos grandes e poderosos tinham 1,8 metros de altura. Mas diante dessa criatura gigante, eles pareciam nada mais do que um bebê diante de um gigante. A diferença foi realmente surpreendente. Esta criatura tinha facilmente 2 andares de altura e pelo menos 20 ou 30 metros de comprimento. Besta mágica, Velocidragon. Todo o corpo do Velocidragon estava coberto por enormes escamas vermelho-fogo, cada escama brilhando com a luz fria e dourada refletida. As escamas por si só eram impressionantes e assustadoras de se ver. As 4 longas pernas cobertas de escamas do Velocidragon eram ainda mais assustadoras em sua espessura. 2 homens adultos mal conseguiriam cercá-los com os braços. O Velocidragon vermelho-fogo era inteiramente de cor carmesim, com exceção de suas garras negras frias e mortais.
A longa cauda coberta de escamas do Velocidragon compunha mais da metade do comprimento total do corpo. Como um chicote varreu o chão. Cada vez que atingia o chão, um baque profundo podia ser ouvido vindo de baixo. Grrr. Com um grunhido baixo, vapor branco irrompeu das narinas do Velocidragon, carregando consigo o fedor de enxofre. Aqueles olhos parecidos com diamantes, quase do tamanho de uma lanterna, também eram, estranhamente, vermelhos. A enorme cabeça do Velocidragon virou-se para Lily e as crianças. Seu olhar frio aterrorizou todas as crianças, congelando-as. TCHHH, TCHHH. A boca do Velocidragon ficou tensa, revelando duas fileiras de enormes dentes em forma de serra. Cada dente era branco como marfim, e a visão deles fazia o coração de todos esfriar. Ninguém se atreveu a questionar sua nitidez. Lily sentiu como se seu coração tivesse parado de bater. Neste momento, parecia que todo o som havia desaparecido. Muito assustador. Existe alguém que possa derrotar tal criatura? Lily estava morrendo de medo. Só de olhar para esta enorme besta mágica, Lily sentiu como se seu poder fosse irresistível. Lily acreditava que com apenas um golpe de sua enorme cauda, provavelmente até as pedras mais resistentes das casas da cidade de Vushan seriam desintegradas. Esta é a cidade de Vushan? De repente, uma voz fria emanou de cima do Velocidragon. Todas as crianças aterrorizadas ergueram os olhos, atônitas. Nas costas enormes e escamosas do Velocidragon, um homem misterioso vestindo vestes violetas estava sentado de pernas cruzadas. O Velocidragon era simplesmente muito grande em tamanho e suas costas eram extremamente largas. Havia espaço mais do que suficiente para alguém ficar de pé, sentar ou até rolar. Lord Magus, esta é realmente a cidade de Vushan. Podemos ajudá-lo em alguma coisa, Lord Magus? A voz de Yulman soou. Ao ouvir a voz de Yulman, todos pareceram se orientar novamente e se recuperaram do estado de terror atordoado. Mas todos os presentes, incluindo Roger e Lorrie, não ousaram emitir um único som. Todos ficaram atrás de Yulman e olharam com medo para o aterrorizante Velocidragon e o misterioso mago vestido de violeta. Cidade de Vushan. Parece que não me perdi. O homem vestido de violeta disse em voz baixa. E então o misterioso homem vestido de violeta não disse mais nada. Depois de olhar para Lily e o resto do grupo com seus olhos frios, o Velocidragon continuou em frente, mais duas linhas de fumaça saindo de suas narinas. Vendo o Velocidragon ir na direção do município, a expressão no rosto de Yulman mudou. Todos fiquem aqui. Depois que ele falou, Yulman imediatamente perseguiu o Velocidragon que partia. Tio Lorrie, o que é isso? Isso é uma besta mágica? Lily foi o primeiro a perguntar. Lorrie limpou a garganta, um olhar de terror ainda em seus olhos. Mas ele ainda assentiu. É sim. Mas é muito poderoso, uma fera mágica de 7ª categoria. Um Velocidragon. Velocidragon? Lily memorizou a palavra, gravando-a para sempre em sua mente. O enorme corpo do Velocidragon, escamas duras, garras afiadas e cauda poderosa serviram para criar uma aparência assustadora. Lily acreditava que um único Velocidragon poderia provavelmente aniquilar todo o município de Vushan. O poder defensivo das escamas do Velocidragon é surpreendente, e seu poder de ataque também é assustador. Além disso, é proficiente em magia de fogo destrutiva. O coração de Lorrie se encheu de medo quando ele explicou a Lily e os outros. Se confrontado com uma fera mágica aterrorizante como o Velocidragon, muito provavelmente até mesmo um pelotão de 1000 soldados seria exterminado, a menos que tivesse um número de guerreiros e magos de 6º ou 7º nível que pudessem se unir para penetrar nas escamas do Velocidragon. O coração de Lily tremeu. Mesmo um pelotão de 1000 soldados seria eliminado? No entanto, a coisa mais aterrorizante não é o Velocidragon, é o misterioso homem vestido de violeta. Lorrie respirou 2 vezes para se estabilizar, acalmando seu coração agitado. Ao seu lado, Roger também assentiu. Certo. Para subjugar um Velocidragon, é preciso forçar o Velocidragon a se submeter voluntariamente a ser um servo. Em outras palavras, o homem vestido de violeta deve ser significativamente mais poderoso que o Velocidragon. Com base em suas roupas, ele deveria ser um mago. Pelo menos um mago de 7ª categoria. Talvez até mesmo um mago de 8ª categoria. Os punhos de Roger não podiam deixar de tremer também. Nunca imaginei que uma pessoa tão importante viria à nossa casa. Lily também podia sentir o medo que estava nos corações de Roger e Lorrie. Velocidragon, uma fera mágica de rank 7. E um mago misterioso cujo poder superava o do Velocidragon? Isso definitivamente foi o suficiente para causar terror. O mago era ainda mais poderoso que o Velocidragon? Lily achou isso um tanto difícil de acreditar. O corpo enorme do Velocidragon, escamas duras, garras afiadas e cauda poderosa. Tudo parecia diminuir a pequena figura humana do mago. Roar! De repente, um rugido furioso irrompeu do meio do município. Besteira! Lorrie e Roger ficaram atordoados. Lily e as outras crianças também ficaram preocupados. O rugido furioso do Velocidragon foi causado pelo tio Yulman ou pelo município de Vushan. Ninguém sabia. Todos vocês fiquem aqui. Lorrie e Roger, embora aterrorizados, ainda correram em direção ao centro da cidade. Lily cerrou os dentes. Tio Yulman,
Linley também estava preocupado com o tio Ilman, assim como com os cidadãos da cidade de Wushan. Ele também correu naquela direção. Neste momento Lori e Roger estavam em pânico ao pensar no Velocidragon e não notaram Linley seguindo atrás deles. Em poucos momentos eles chegaram no meio da cidade. Ilman estava parado ao longe, observando. Por que você veio? Ilman repreendeu em tom severo. Mas ao ver Linley seguir atrás de Lori e Roger, Ilman franziu ainda mais a testa. Linley, é muito perigoso aqui. Volte imediatamente. Só agora Lori e Roger perceberam que Linley os havia seguido. Linley, por que você? Lori e Roger não sabiam o que dizer. Tio Ilman, não vou voltar. Linley não estava disposto a voltar. Ilman balançou a cabeça impotente. Ele sabia o quão teimoso Linley poderia ser, e quão difícil era forçá-lo a mudar de ideia. Mutar. Então fique atrás de mim, não vá muito longe. Contanto que você fique ao meu lado, estou confiante de que posso protegê-lo. Obrigado, tio Ilman. Eu definitivamente não vou correr por aí. Linley ficou muito feliz. Neste momento, o grupo de Ilman estava a cerca de 100 metros de distância do Velocidragon. Eles silenciosamente observaram o desenrolar dos eventos no centro da cidade. Em frente ao enorme Velocidragon, um grupo de jovens podia ser visto. 4 homens, 3 mulheres. Livro 1, Capítulo 9, Besta Mágica, Velocidragon. Parte 2. Capitão, o que está acontecendo lá na frente? Lori disse em voz baixa para Ilman. Uma sugestão de sorriso brincou nos lábios de Ilman. Aquele mago misterioso parece estar em desacordo com aquele grupo ali. Apenas fique aqui e observe. Não há necessidade de interferirmos. O próprio Ilman era apenas um guerreiro rank 6. Na verdade, ele também não ousou interferir. O Velocidragon sozinho era algo que ele não seria capaz de combater, muito menos contra o misterioso mago. A força do grupo de 7 homens na frente do mago também não era fraca. 5 deles eram guerreiros, enquanto os outros 2 eram magos. O líder de seu grupo era um homem de constituição forte com cabelos ruivos desgrenhados que montava um touro de ferro negro como breu. Os 2 chifres afiados do touro de ferro brilharam sob a luz, escuros e mortais. Seus olhos vermelho-sangue testemunham a verdadeira natureza deste touro, Vampiric Iron Bull, uma fera mágica de 5ª categoria. Com um bufo, a fumaça começou a sair das narinas do touro também. Das 7 pessoas na festa, 4 eram homens, 3 eram mulheres. Ambos os magos eram mulheres, enquanto a terceira mulher era uma arqueira. Além do touro de ferro vampírico, um enorme grifo flutuava no ar. Griffin, uma fera mágica de 4ª categoria. Tinha cabeça de leão, mas um par de asas enormes e poderosas. Para um grupo ter 2 feras mágicas e 2 magos, claramente esse grupo de aventureiros não era comum. Jovens, seria melhor se vocês entregassem o Diamante das Sombras, de Peiluing, Debero. O misterioso homem sentado no Velocidragon disse uma segunda vez com a voz fria. Senhor Mago, não queremos ser seus inimigos, mas para adquirir este diamante sombrio Debero, gastamos incontáveis quantidades de tempo e esforço. O valor excede 100.000 moedas de ouro, mas você, Senhor Mago, quer comprá-lo de nós por apenas 700 moedas. Isso é impossível. O líder ruivo do grupo disse com voz solene. Ouvindo a conversa de longe, Linley, ao lado de Ilman, agora entendia tudo. Então este misterioso mago queria gastar 700 ouro para comprar este diamante sombrio Debero que valia 100.000. Uau, o preço desse diamante, Linley ficou chocado. Para valer tanto dinheiro, claramente este diamante sombra Debero deve ter algum significado associado a ele. Caso contrário, isso não faria com que este mago estivesse disposto a diminuir seu status e tentar comprá-lo à força. Uma oferta de 700 ouro, por um item no valor de 100.000. Não é de admirar que o pequeno grupo não estivesse disposto a aceitar. HMPH. O misterioso mago bufou friamente. Eu só tenho 700 ouro comigo. No momento, ainda estou disposto a usar dinheiro para comprá-lo de você. Se vocês não souberem dar alguns passos para trás e fazer o que é melhor para vocês, então vocês não apenas não receberão uma única moeda de ouro, mas também perderão suas vidinhas. O mago disse com uma voz congelada. GRRRRRRRR. O Velocidragon, mais alto que a maioria das casas da cidade, soltou um rosnado profundo, fazendo com que todas as casas próximas estremecessem. Capitão, arriscamos nossas vidas para obter este diamante sombrio Debero. Como podemos nos esconder tão facilmente na frente desse cara e denunciá-lo? Uma mulher de preto disse friamente. Como um grupo de aventureiros experientes, essas 7 pessoas experimentaram muitas batalhas e não se submeteriam facilmente. O capitão ruivo disse com uma voz solene. Honrado senhor mago, eu sou do clã Kailey, do reino de Fenlai. Este capitão queria usar seu passado para forçar o adversário a cair. Mas infelizmente magos poderosos geralmente eram excêntricos e não davam a mínima para famílias nobres. Todos vocês escolheram a morte. O misterioso mago zombou friamente. Cuidadoso. Num piscar de olhos, o grupo de 7 pessoas levantou a guarda. Os 4 guerreiros atacaram na frente, a arqueira atrás puxou seu arco mais forte e as 2 magas começaram a preparar magia. Roaar.
O enorme Velocidragon abriu a boca e uma enorme nuvem de fogo irrompeu de suas presas, indo diretamente para a festa. Onde o fogo se aproximou, a própria estrada de pedra sob a rajada de fogo começou a se deformar, rachar e até quebrar com o calor intenso enquanto toda a estrada carbonizava. Cuidadoso. O líder ruivo disse com uma voz profunda, enquanto todo o seu corpo se tornava repleto de ki de batalha de cor vermelha. Os outros 3 guerreiros também ativaram seu ki de batalha. O líder ruivo empunhava uma enorme claymore em suas 2 mãos. Com velocidade rápida, ele a balançou ferozmente contra uma parede de pedra próxima e com um som estrondoso a parede de pedra desabou, enquanto centenas de pedras rolaram para o chão e a poeira explodiu para fora. Nesse momento, o fogo do Velocidragon envolveu os 4 homens, que usaram seu ki de batalha para resistir. O homem ruivo chutou uma grande pedra de quase meio metro de comprimento no mago. Os outros 3 guerreiros fizeram o mesmo, também chutando pedras grandes com a velocidade e a força de enormes estilingues. As 4 rochas dividiram o ar, uivando enquanto avançavam em direção ao mago sentado no enorme Velocidragon. Svi, svi, svi. Um após o outro, uma barragem de pedras atacou o mago. Num piscar de olhos, todas as pedras da parede desabada foram usadas. Vendo esta batalha de longe, as mãos de Linley estavam firmemente cerradas. Que incrível! Na verdade, eles se atrevem a usar os pés para chutar pedras tão enormes. Observando os 4 homens chutando incessantemente as enormes rochas, ele se sentiu ainda mais admirado pelos guerreiros em geral, embora o Velocidragon seja ainda mais aterrorizante. Olhando para o Velocidragon, Linley observou sua cauda em forma de chicote balançar, dançando na frente dele. Rachadura, 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 rachadura. Uma pedra gigante após a outra foi quebrada em pedacinhos. As rochas não chegaram nem perto de ferir o mago nas costas do Velocidragon. Uau! A cauda do Velocidragon parecia totalmente desimpedida. Cobriu uma área enorme e sempre que passava casualmente por uma casa de pedra, cortava-a como se a casa fosse feita de barro. As pedras seriam quebradas sem qualquer resistência. À medida que uma casa após a outra começou a desabar, pedras rolaram por toda parte e toda a área foi banhada em poeira. Roar! Mesmo no meio da tempestade de areia, o poderoso rugido do Velocidragon pôde ser ouvido, e ele continuou a vomitar fogo de suas mandíbulas. Durante todo esse tempo, as 2 magas no fundo da festa murmuravam continuamente encantamentos mágicos em uma voz leve. As palavras mágicas eram totalmente diferentes da língua comum falada no continente Yulan. Tinha um som muito mais estranho e complexo. Antes que muito tempo tivesse passado, as 2 magas terminaram seus encantamentos. Carapaça de gelo protetora. As 2 magas cantaram em voz baixa. Uma luz brilhante irrompeu de seus corpos com 4 raios cobrindo os 4 guerreiros do sexo masculino com uma armadura translúcida e cristalina. O líder ruivo ficou encantado. Com a carapaça gelada protetora apoiando seu ki de batalha, ele agora se sentia mais confiante nesta batalha. Ataque! O líder ruivo ordenou. Os 4 guerreiros dispararam mais 4 pedras quase ao mesmo tempo, atacando o mago montado simultaneamente. Imediatamente em seguida, os 4 guerreiros avançaram como flechas lançadas de arcos enquanto disparavam em direção ao Velocidragon. Livro 1, Capítulo 10, Dança das Serpentes de Fogo, Parte 1. Rugido. As chamas saindo da boca do Velocidragon abrangeram um diâmetro de dezenas de metros da área circundante, banhando-os em um mar de fogo. Silvo. O fogo do Velocidragon dançou ao redor dos corpos dos 4 guerreiros, mas guardados pela carapaça protetora de gelo e seu próprio ki de batalha, os 4 guerreiros definitivamente seriam capazes de resistir ao calor. Quanto ao arqueiro, a essa altura, ela já havia montado no grife e levado para o céu, seu arco encaixado. O touro de ferro vampírico ficou lá como uma parede de ferro, protegendo as 2 magas. Svi, svi, svi. Seus olhos se encheram de um brilho feroz e frio, e suas mãos firmes como uma rocha, o arqueiro montado em Griffin disparou 3 flechas seguidas. O alvo, o misterioso mago nas costas do Velocidragon. Uau! A cauda em forma de chicote do Velocidragon disparou como um raio, movendo-se ainda mais rápido que as flechas. Em um piscar de olhos, quebrou as flechas lançadas pelo tiro triplo do arqueiro. Imediatamente depois, sua cauda voltou para os 4 guerreiros que atacavam. O som uivante gerado pela cauda quebrando o ar com seu movimento fez com que as expressões nos rostos dos 4 guerreiros mudassem drasticamente. Eles imediatamente tentaram pular para trás, como macacos ágeis. Mas a cauda dracônica não se movia em um padrão puramente reto, oscilava e se curvava estranhamente sem um padrão fixo. Colidir. Um dos 4 guerreiros não conseguiu se esquivar a tempo, e foi atingido diretamente pela cauda dracônica na cintura. Tanto a carapaça de gelo protetora quanto seu próprio ki de batalha foram reduzidos a nada em um piscar de olhos. Com um leve movimento, a cauda se enrolou em torno dele e o envolveu com força. Lucas! Lugia! O guerreiro ruivo ao seu lado uivou com raiva, seus olhos cheios de dor. Não! Luke também estava gritando de terror. Com apenas um movimento, a cauda dracônica lançou Luke diretamente para a boca do Velocidragon. O Velocidragon abriu suas mandíbulas, revelando sua boca sangrenta e mastigou.
Com um terrível som de trituração, a última coisa que escapou da garganta de Luke foi um grito angustiado. Chão sob os dentes em forma de serra do Velocidragon. Todo o corpo de Luke foi transformado em carne picada. Metade de uma perna ensanguentada escapou da boca do Velocidragon e caiu no chão. Um osso branco brilhante podia ser visto saindo da meia perna ensanguentada. Não olhe. Yuman cobriu os olhos de Linley. Essa exibição repentina foi simplesmente muito sangrenta. Mesmo um adulto, ao se deparar com uma cena tão aterrorizante pela primeira vez, entraria em pânico. Linley era apenas uma criança de 8 anos. Mas era tarde demais. Linley já tinha visto tudo. Uf. Linley sentiu como se seu coração estivesse sendo comprimido por uma pedra gigante. Sua respiração estava ficando difícil e ele começou a ofegar. Mas em sua mente ele repassou a visão do jovem chamado Luke sendo comido repetidas vezes. Sua barriga foi rasgada e seus intestinos foram despedaçados. Seu crânio foi esmagado e metade de sua perna caiu no chão. Todas essas coisas dificultavam a respiração de Linley e ele se sentia tonto. Esta foi a primeira vez que Linley viu uma luta se tornar tão cruel. Foi também a primeira vez que Linley viu alguém sendo comido vivo por um enorme Velocidragon. A perna meio comida, em particular, enterrou-se profundamente na mente de Linley. Yuman, Roger e Lorre trocaram olhares preocupados enquanto observavam Linley. Que tipo de dano à psique esse caso sangrento causaria a uma criança de 8 anos? Serviria como um trauma psicológico constante? Quando um jovem fica traumatizado pela batalha, suas realizações futuras seriam dramaticamente impactadas. Matar alguém. Nada demais. Linley se forçou a pensar nessas palavras repetidamente. Quando eu crescer e me juntar ao exército, também terei que matar pessoas. Tem que aguentar. Linley era realmente inteligente. Ele havia lido muitos livros e sabia em que caminho havia embarcado para o futuro. No continente de Yulan, quando um homem crescia, era muito provável que ele passasse por lutas de vida ou morte. Mas como Linley era apenas uma criança que ainda não havia feito isso, ele teve que dizer repetidamente a si mesmo para se acalmar. E lentamente o terror e o horror em seu coração realmente começaram a diminuir. Na verdade, muito pelo contrário. Em apenas um curto período de tempo, Linley sentiu como se seu sangue estivesse começando a subir. Essa batalha é realmente incrivelmente feroz. É realmente emocionante. Por alguma razão, aquela batalha sangrenta fez o sangue de Linley ferver de emoção, enchendo seu coração de desejo, um desejo de lutar e matar. É por causa do Dragon Blood em minhas veias? Linley não sabia. Mas Linley descobriu de repente que ele estava realmente muito ansioso para participar dessas lutas sangrentas. Linley imediatamente deu um passo para o lado, contornando o braço protetor de Yuman, e continuou a observar a batalha que ainda acontecia a 100 metros de distância. Linley, não assista. Yuman viu que Linley pretendia continuar assistindo e ficou chocado. Tio Yuman, não estou com medo. Linley virou a cabeça para olhar para Yuman. Yuman de repente notou um brilho vermelho de excitação nas pupilas de Linley. Surpreso, ele não tentou mais impedir Linley de assistir. Enquanto Linley continuava a observar a batalha de longe, viu que estava atingindo um clímax ainda mais sangrento. Rugido. Com um uivo, o Velocidragon virou a cabeça e mordeu um guerreiro, enquanto suas enormes garras avançavam em direção a outro. Sua cauda rápida como um chicote também atingiu o terceiro guerreiro. Os guerreiros foram pressionados a ponto de abandonar seus ataques e recuar. O misterioso mago nas costas do Velocidragon ainda não havia se mexido. Ele deixou o Velocidragon lidar com as ameaças enquanto seus lábios continuavam a murmurar. Dança das serpentes de fogo. A voz fria do misterioso mago soou de repente e num piscar de olhos, apareceram 7 enormes serpentes de fogo, cada uma medindo dezenas de metros de comprimento. Uivando, eles irromperam para longe do mago em todas as direções. Cada cobra de fogo parecia ser uma criatura viva e real, com escamas distintas e corpos enormes que inspiravam medo em todos que a viam. Todos que estavam assistindo ficaram surpresos. Um feitiço do elemento fogo de 8º nível, Dança da Serpente de Fogo. Agora ficou claro que durante todo esse tempo o mago misterioso estava murmurando as palavras de um encantamento mágico. Ele estava preparando este terrível feitiço do elemento fogo de 8ª categoria, Dança da Serpente de Fogo. Este feitiço poderia liberar 7 enormes serpentes de fogo, cada uma das quais tinha um poder de ataque simplesmente surpreendente. Mesmo a terrível capacidade defensiva do Velocidragon não seria uma prova contra ele. Se fosse atingido, mesmo que sobrevivesse, ficaria gravemente ferido. Se estiver lidando com um mago do 7º nível, o pequeno esquadrão pode aguentar por mais algum tempo, mas lidando com um mago do 8º nível e um Velocidragon também, eles simplesmente não tinham o poder de resistir. Só agora eles entenderam que este misterioso mago era um mestre de 8ª categoria. É a Dança das Serpentes de Fogo. Rápido, fuja! A expressão facial do guerreiro ruivo mudou dramaticamente e ele gritou em voz alta. Os 6 membros restantes do pequeno esquadrão estavam agora cheios de terror. Tarde demais. Prepare-se para o batismo de morte. O misterioso mago disse com uma voz fria e cruel, que perfurou como uma adaga fria os corações dos membros do pequeno esquadrão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs.
Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.